Ela foi uma criança e adolescente ativa, brincava na rua de pega-pega, esconde-esconde e depois, na adolescência, entrou na onda dos patins e andou de bicicleta. Formada em nutrição, atuou em hospitais, UTIs, maternidades e na saúde da família. Para manter-se ativa, praticava musculação e aulas na academia, até aceitar com ceticismo o convite para sua primeira corrida de rua. O bom resultado a deixou animada e ela continuou correndo por alguns anos, treinando quando a rotina permitia. Casou-se em busca de mais qualidade de vida, mudou-se para Imbituba, Santa Catarina. Lá abriram uma pousada e foi então que ela descobriu as corridas fora do asfalto. A localização privilegiada, cercada pela natureza, alinhava-se à sua filosofia de vida e ela decidiu experimentar. Logo em sua estreia, conquistou o segundo lugar no desafio Baleia Franca, uma competição de 2 dias, com 25 quilômetros no primeiro e 10 no segundo. Vegana há 12 anos, transformou sua alimentação plant-based e seus valores éticos em combustível para enfrentar os desafios do trail running brasileiro. Acumulou recordes em provas como o UT Extreme Winter, na Aventura Garopaba e Amazing Runs de Garopaba. Em 2019, conquistou seu primeiro pódio na lendária La Mission Brasil, na categoria dos 80 quilômetros. Com o tempo, sua vocação para distâncias épicas se confirmou. Em 2023, sagrou-se campeã da La Mission Serra Fina, nos 53 quilômetros, além de integrar a equipe brasileira campeã mundial Master de Skyrunning. Em 2024, alcançou o ápice ao vencer novamente a La Mission Brasil, dessa vez nos 80 quilômetros, consolidando-se como uma das maiores atletas do circuito nacional. Nem mesmo uma fratura no braço, após uma queda no UTMB Paraty do ano passado, a deteve. 2 meses e meio depois, voltou às competições com a mesma determinação e conquistou um segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Stair Climbing, subindo os 32 andares de um edifício em Chapecó. Conosco aqui hoje a nutricionista esportiva e referência no trail e skyrunning nacional, sócia da Animal Runners, assessoria de corrida. Ela é a prova de que ética alimentar e alta performance podem caminhar juntas. Este ano já venceu os 50 quilômetros da Ultra Caminhos de Caravaggio e da Indomit Pedra do Baú. A paulistana Mariana Pípolo Scarpelli Martins. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, adorei a apresentação. Ô Mariana, prazer ter você aqui. E agradecer aqui agora publicamente ao Franz, né, que me chamou a atenção para você, para os seus feitos, para o seu estilo de vida vegano. E o Franz já é um ouvinte aí há muitos anos e um colaborador aqui do Endorfina, mas enfim, muito obrigado pela sua presença. Como é que tem sido essa jornada, né? Porque a sua vida, para mim, a impressão que eu tenho é que de repente ela mudou radicalmente, não somente quando você se mudou para Imbituba, mas quando você lá conheceu as corridas de montanha e, de repente, para quem era uma corredora, mais ou menos, assim, não muito e tal, né, focada em trabalhar, ganhar dinheiro, tocar a vida, de repente você se torna uma das melhores corredoras de trail e skyrunning do Brasil. Como é que tem sido esses últimos anos, essa virada radical na sua vida? Pois é, assim, quem me conhece da infância, minhas amigas de infância, que eu tenho amizade até hoje, há 30 anos, assim, elas falam, da onde surgiu, Mariana? Como você virou essa atleta? Aí olha e fala, de novo, você ganhou? Como assim? O que tá acontecendo? Eu era a adolescente que fugia da educação física na escola. Mais uma, porque tem vários que passam por aqui falando isso. Eu fugia, eu arranjava atestado pra não fazer, pedia prova teórica, uma loucura, assim. Mas aí eu vi que é porque eu fazia o que eu não gostava, né? Eu não gostava de esportes com bola, não gostava de jogar vôlei, de jogar handball, não gostava de nada disso. Eu gostava de... Eu acho que eu já gostava de correr, tanto é que eu falo, talvez se a escola tivesse investido no atletismo na época, sei lá, quem sabe eu teria começado mais cedo, teria ido para uma Olimpíada, não sei, para um Pan-Americano, porque é algo que para mim é fácil. O meu marido, que é o meu treinador também, ele fala, você tem facilidade para correr, para você é natural. Isso, então a gente só teve que lapidar algumas coisas para poder melhorar e colocar as técnicas para correr em trilha, subir montanha, mas você já é nato seu de correr, né? Então, é isso. E minha vida mudou muito. Eu fui uma adolescente jovem que ia pra balada, que bebia. Nunca usei drogas ilícitas, mas assim, bebia pra balada, virava à noite, adorava rave, música eletrônica. Era isso, assim, barzinhos. E aí, de repente, mesmo sendo vegana, ainda tinha já, claro, uma alimentação mais saudável, tudo, mas bebia, ia pras festas e tal.
E aí, indo pra lá e descobrindo a corrida, me vi… não, aí tem que ter disciplina pra ter performance, né? E então, assim, hoje não tenho vida social, digamos, meu social é o treino. É. Então, durmo cedo, acordo cedo, como nos horários certos, quantidade certa. Não bebo há 8 anos, sem exceção. Comemorei a vitória da Indomit, que eles dão a champanhe. Só joguei a champanhe por cima, não tomei um gole da champanhe. Ninguém se conformava com aquilo. Eu falei, gente, eu não abro exceção mesmo. Eu sou muito Caxias, não adianta. E é isso, minha vida mudou muito mesmo. Mas hoje parece que é outra… é literalmente outra vida. Eu não lembro mais como era antes, assim. Eu não falo, gente, parece que eu não vivi… que era… outra encarnação, digamos assim. Agora, eu não me vejo de outra forma. Eu sei que tem um prazo a performance, né? Mas eu não me vejo mais parando de correr. Eu pretendo correr até velhinha, vou continuar treinando. Talvez não vai ser mais com performance, mas vou estar lá no meio, pelo menos participando das competições, que é o que eu gosto de fazer. Cara, é legal demais, porque o esporte proporciona essas oportunidades, né, de mudanças muitas vezes radicais, como a sua, né? Porque, de novo, você fazia esporte, né? Você fugia das aulas de educação física e, de repente, você se transforma nesse talento, mais dedicação e tal. Eu tenho a impressão que você tem um biotipo, né? Eu vi ontem, né, na minha pesquisa, tem um vídeo muito legal, e eu ouvi você falando, não sei se foi no Trail Tropical, no podcast do Natan, que o Luiz é muito criativo. E eu não vi de quando que era esse vídeo, mas acho que está bem em destaque lá no seu Instagram, você fazendo exercícios assim numa salinha com EVA, vários tipos, com escadinha, com cone, com não sei o quê, pisa em desnível nos steps, né? E aí deu para ver que você, assim, é bem magrinha, bem miudinha. E que eu imagino que seja um biotipo bem legal para qualquer corredor é legal, mas para correr leve. Sim. E aí, falando do prazo, é óbvio que as coisas têm um prazo de validade, até mesmo a gente, mas você tendo começado um pouco mais tarde no alto desempenho e tendo esse biotipo, né? Se você tiver um pouco de genética, sorte, você tem um treinador em casa, você ainda consegue ter uma vida longa, né? Sem muitas lesões, cuidando da saúde e tudo mais, né? Já que você também tem essa preocupação com a sua saúde acima de tudo, né? Independente do esporte. Então, você ainda pode ser campeã, mesmo sendo master, enfim, né? Dá para você ser campeã da sua faixa etária e por aí vai. Agora, antes da gente seguir na conversa para eu te conhecer um pouquinho melhor, essa corrida em prédios, né? Já houve aqui em São Paulo, não sei se era organizado pelo Skyrun e tal, mas é uma corrida que sempre me chamou a atenção e a gente não vê quase nunca, né? A não ser que a gente encontre uma pessoa como você que participa. E eu vi um vídeo, não sei se foi também no teu Instagram, né? Que fizeram lá em Chapecó da reportagem e tal. Uma dúvida, pode segurar nos corrimãos? Pode. Tipo, você pode dar aquele… Até para se segurar e equilibrar um pouco, mas você pode dar aqueles Vai ajudas? da sua técnica, assim, do tá. que você quer fazer, assim, vai da técnica. E eu nem lembro se eu segurei eu acho que eu encostei, mas não segurei, eu encostei. Porque, olha, sinceramente, foi uma loucura aquilo. Eu falei que eu senti todas as sensações que eu sinto numa prova de 10 horas, eu senti em 3 minutos. Deu 3 minutos e 20 ali, eu senti numa prova de 10 horas, eu senti ali. Porque você não tem ar, é um ambiente fechado, a escada de prédio, não tem janela. E explosão, assim, eu mal respirei. Eu sei que eu senti tontura, fraqueza, enjoo, dor no estômago, moleza nas pernas. Foi tudo muito rápido, as sensações, e ao mesmo tempo tentando respirar e focando. Falei, não, mas falta pouco, vou chegar. E aí eram 32 andares, eu lembro que chegou no andar 18º, tinha staffs e socorristas até a cada, não lembro se era 2 ou 3 andares nas escadas. Legal. E aí eles falavam, chegou nesse 18º andar, falta só tantos andares. Meu Deus, ainda falta isso, assim, e parecia que eu não tinha saído do lugar, assim. Ao mesmo tempo que eu falei, não, já subi tudo isso, mas ainda falta isso. E tentando raciocinar rápido, uma loucura. Aí eu lembro que cheguei, e aí você tem que ainda dar um sprintzinho final, sei lá, de uns 10 passos. Eu vi. Pra cruzar a linha cruzar a linha e você passar pelo eletrônico lá e medirem o seu tempo.
Aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Não consigo, minha perna tá bamba, é impossível. Tanto é que eu tenho até uma foto assim, eu tô toda acabada, assim, uma cara absurda. Eu falei, gente, que loucura, eu vou morrer aqui. Demorou pra voltar, assim, gosto de sangue na garganta, assim. Eu falei, eu não quero mais isso não, mas talvez acho que eu vou me testar de novo, assim, numa próxima vez. Porque foi isso, eu tava voltando, né, eu tava… Ainda com uma tala no braço, né? Até quem teve essa ideia maluca, a que tem aqui em São Paulo não é do circuito Skyrunning, né, eu já tinha visto e sempre tive curiosidade de participar, mas não tinha tido oportunidade. E aí o Rafa Aquino, que é o presidente da Skyrunning, ficou sabendo dessa prova que ia ter em Chapecó. Tem uma equipe muito forte de corrida em Chapecó, inclusive da seleção de Skyrunning, alguns atletas de lá. E aí e um dos integrantes da comissão técnica de Skyrunning também mora em Chapecó, é um treinador que mora lá, que é o Genir. E aí o Rafa falou com ele, a Corre Brasil tava organizando essa prova, porque ia ter a inauguração desse prédio, e as construtoras estão usando para promover os prédios. Na verdade, é isso que tá sendo usado, na verdade. As construtoras estão uma forma de promover os prédios. Esse prédio ainda não tinha sido inaugurado. Uhum. E aí o Rafa ficou sabendo, ele falou, vamos fazer então o Campeonato Brasileiro de corrida em escada ali. Né? E aí eu falei pra ele, pô, Rafa, tá me dando vontade de ir. Eu pego um ônibus aqui de casa, Chapecó é em Santa Catarina também, mas é longinho até, né? Mas falei, eu tô vendo aqui, acho que dá pra eu ir. Aí até fiquei na casa do Genir, inclusive, lá. E aí ele falou, Mari, eu falei, você é o médico, eu posso ir? Dá pra ir? Eu tava 2 meses, ele que me operou, eu tava 2 meses e meio pós-fratura. Aí ele falou, não, dá pra ir, não tem perigo de queda praticamente, que é só subir e tal, né? Eu falei, então vou. E aí foi isso, assim, eu senti um pouco porque foi a minha volta, né, o retorno, mas dei conta, fiquei em segundo lugar lá atrás só de outra Mari, que é uma querida, e ela é do juvenil, eu sou do Master da seleção, foi muito legal isso, porque ela é da seleção juvenil, ela hoje acho que tem 21, 22 anos. Nossa! E eu com 42 anos do Master. Podia ser sua filha. Sim, e foi muito legal, assim, porque foram 2 gerações ali na disputa. Eu não achei os tempos, pelo jeito os tempos não são tão relevantes, né? Assim, não sei se… Eu não achei. Mas ela enfim. fez, acho que ela foi mas bem a diferença de quanto entre vocês? Eu acho que deu uns 20 segundos. 20 segundos, 30, não acho que foi uns 20 segundos de diferença. É pouca diferença, é bem pouca diferença. Menos de 1 por andar. Menos de 1 segundo por andar. Uma loucura. Caramba, meu, mas que legal. É uma corrida que eu acho interessante, cara. Eu acho que… era aberta para muita gente, né? Porque eu vi a entrevista, tinha pessoas lá aleatórias e tal, né? Sim, tinha… nós estávamos, acho que tinha uns 10 atletas, ditos assim, mais da elite, né? Que já tinham participado de seleção, que tinham experiência do skyrunning, subida. Não em escada, porque ninguém ali, era novidade para todo mundo, mas de montanha. E outros atletas, 10 atletas mais de performance e outros atletas que foram lá também na curiosidade, que eram da região. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência diferente, eu gostei de participar. Você correu com um medidor cardíaco? Corri. Você lembra quanto que foi a sua frequência? Não sei. A minha frequência, mesmo em extrema, assim, não passa muito. No máximo 190, não chega, não passa disso. Mas é alto, porque o meu mais alto é 160. Né? O meu extremo é 160, então. Mas lá acho que chegou a uns 190, eu não lembro. Eu subo bastante escada, não correndo, mas eu subo bastante escada, assim, por praticidade e também para fazer um pouco de exercício. E claro que você sobe 4, 5 andares de uma vez só, dá aquela queimadinha nas pernas, né? Aí eu fiquei imaginando 32 e correndo, né? Assim, na velocidade. E eu não tenho onde treinar lá em casa, porque eu moro em casa, né? Lá tem bastante subida, mas escada mesmo não tenho. Aí eu fui pra escadaria da igreja, do Centro Histórico de Garopaba. Eu fiz, o pessoal me achava louca, porque lá são 24 andares da escada… 24, não. Acho que 18 andares, 18 degraus. E eu fiz várias… Eu fazia… Subia e descia. Aí no meio eu colocava um tirinho numa subidinha que tem lá do lado, pra cansar bem a perna e voltava pra já chegar fadigado. Fazia mais 10 voltas, assim. Fiquei fazendo isso, foi meu treino. Fiz 2 vezes esse treino ali, foi meu treino. No dia seguinte não tava com uma dorzinha aqui no ilho Pessoas? Não, você sabe de erguer assim a até perna. que não. Eu acho que eu tô acostumada com subida, nas subidas que eu faço, tem subida muito inclinada, então esse tipo de exercício pra mim é tranquilo, assim, então… Não senti.
Bom, e você já venceu esse ano, né? Você participou de 2 provas e ganhou as 2, né? Então você tá com 2 por 2, né? Isso tá dando uma média excelente, né? E aí, né, eu falei aqui um pouco de alguns recordes. Você tem alguns recordes em algumas provas, algumas mais curtas, algumas mais longas. Notadamente essas que eu citei são de 50 quilômetros. Você na infância, tudo bem, você não correu, ficou nessa coisa da educação física, né? Infelizmente a nossa educação física Pois é. É fraca, Não né? investe como deveria Exato, investir, né? Porque você citou essa história do, se eu tivesse tentado o atletismo e tal, quem sabe teria me descoberto um talento e tal, teria começado Tanto na é que eu pista. nunca fui pra uma pista de Olha lá. corrida, assim. Eu fui conhecer, a primeira vez que eu pisei numa pista de corrida foi quando eu fui pro Mundial na Itália, Olha. no Skyrunning. Tinha uma pista maravilhosa numa cidade minúscula. E aí eu entrei numa pista de corrida, foi a minha primeira experiência. Eu nunca tinha corrido numa pista de corrida. Você vê. Você conhece a Giovana Martins, né? Conheço. Então, teve aqui já no Endorfina e a história dela é o contrário. Ela começou nas corridas de rua, depois garotinha, novíssima. No 100K de pista, Depois tudo. ela foi pra pista, se desenvolveu na pista e acabou se tornando, não à toa, uma super corredora também na montanha. Né? E a gente vê que esse seria o caminho ideal se a gente tivesse na linha do Equador para cima, né? Sim. Quase que sem exceção. Mas tinha algum sinal, assim, tipo, que você já se recorda que você tinha talvez esse talento, essa capacidade dentro de você? Seja numa brincadeira de pega-pega, ou um dia você teve que correr não sei de onde para pegar um ônibus. Assim, alguma coisa que demonstrava isso? Então, como eu não, na minha família nunca teve esportistas, é muito maluco isso, né? Imagina, tanto é que assim, eu não cheguei a conhecer meu pai, mas minha mãe, ela acabou falecendo, eu tinha 11 anos de idade, e por problemas decorrentes de sedentarismo e má alimentação. Então, eu acho que talvez até inconscientemente isso que me fez tornar nutricionista, talvez tão disciplinada, né? Vai saber, né? Eu não faço terapia, então vai saber se isso tem a ver, eu acho que sim. Então, nunca tive, então nunca me atentei a isso. Mas o que eu me recordo é isso, eu sempre fui bem ativa, eu tinha facilidade nas brincadeiras, essas brincadeiras de pega-pega mesmo. Eu lembro que eu brincava com os meninos, assim. A minha atividade não era com as meninas, que eram mais tranquilas, mais paradinhas. Eu era mais agitada e tão agitada quanto os meninos. Eu tinha muito amiguinhos, meninos no prédio. A gente morava num prédio com muitos prédios. Eram 5 blocos. Então tinha muita gente, era uma turma grande. Era um condomínio grande, a gente subia em árvore, andava de bicicleta por ali. Eu lembro que tinha uma subidona de asfalto e dava para descer por uma descida que eram umas trilhazinhas até. E a gente descia de bicicleta. Caí de bicicleta, de capotar a bicicleta e caí de ponta cabeça, assim, umas coisas bem... Tive várias... Nunca quebrei nada. A primeira vez que eu quebrei foi agora, no ano passado. Mas me arrebentava, assim, de me ralar toda. Então, sempre tive essa energia, assim. Então, acho que talvez vem daí mesmo. Eu já tenho uma predisposição, assim. Mas nunca tive esse investimento no esporte. Nunca ninguém olhou pra vamos praticar. Eu lembro que cheguei até participar do time da escola ainda no handball. Eu falei, não, mas eu vou no gol porque eu não quero jogar na linha. Eu odiava, sempre tive 2 mãos esquerdas para jogar na linha. E aí, eu lembro que eu acabei não participando de um campeonato oficial porque eu não tinha RG. Na época não era fácil de tirar RG, né? E aí eu tinha já 14 anos e não tinha o meu RG. E aí não pude participar, e aí aquilo me frustrou um pouco. E aí foi o único incentivo que eu tive na educação física. E eu acabei falando, não quero mais educação física também, porque nem pro campeonato eu pude ir. Porque eu tinha... Competitiva eu sempre fui. Isso eu fui em tudo. Na escola, era competitiva, queria ser a melhor da sala. Isso eu sempre fui. Né? Não só em questão de esporte. Isso eu sempre... E competia... Não tinha cobrança de fora, em casa, mas eu competia comigo mesma. E eu queria ser a melhor por mim, assim. Então, esse instinto de competição eu sempre tive também. Então, talvez venha dali. E aí, me achei. Tanto é que até o meu marido, ele foi uma criança que sempre competiu. Ele sempre foi esportista. Jogava tênis, tal. Então, ele sempre foi da competição. E aí ele me ajudou muito nessa parte mental, até para me preparar para a competição. Porque a primeira competição que eu fiz em 2017, mesmo que eu competi para performance mesmo, lá na Amazing Runs,
Eu tava super nervosa, porque eu nunca tive isso, assim, E aí ele falou, não, calma, você vai se habituar. Tanto é que a gente tem algumas estratégias de participar de competições menores para poder ir para as mais importantes, para eu poder ter sempre esse ritmo de competição. E hoje são 8 anos aí, né? Esse ano completa 8 anos de performance. Hoje eu tô bem mais calma, bem mais tranquila. Não saio tão doida logo de cara nas provas longas. Já quebrei muitas provas porque saía ansiedade. Agora eu fico ansiosa, que é normal. Eu falo, o dia que eu perder essa ansiedade. Até bom, exato. Pouquinho é até bom. Eu falo, o dia que eu perder essa ansiedade não é mais pra eu competir. Mas eu não é uma ansiedade que faz eu perder a prova, que faz eu passar mal. Mas antes eu ficava muito ruim, assim. Né? Mas é isso, porque eu nunca tinha participado de competição. Com certeza. Né? Eu fui já velha, 36 anos, 34 anos, fui começar a competir mesmo, assim, então… Eu ouvi você falando também, não sei aonde, sobre essa ansiedade, e eu ia perguntar da competitividade, né? Porque, assim, uma coisa é você, se você estivesse participando de todas essas provas, sei lá, por prazer, enfim, não buscando o desempenho. Mas a hora que você está disputando, queira ou não queira, por mais que, né, você fale, não, essa não é a minha prova-alvo, né? Assim, queira ou não queira, você tá de olho nas meninas, se alguém te passa, você vai ver se dá para reagir, quer dizer, você tá num outro astral, você tá num outro modo, né? Mas você não teve esse histórico desde criança, você não aprendeu a lidar com essas sensações, com as frustrações e tal. Então, eu arrisco dizer que essa sua ansiedade vem daí, é tudo Com muito certeza. Novo para você. Embora você já não fosse uma moça nova, uma mulher nova, são sensações que no esporte elas afloram muito mais. Sim. Até porque, né, é uma coisa que eu gosto de dizer aqui e que eu valorizo muito no esporte, é a gente que se coloca nessa situação. Você não precisava estar lá. Sim. Né? Você não precisa estar lá. Culpa total dando a cara. nossa. Exato. Então, a gente encara talvez de uma outra maneira essa história de, bom, como é que eu vou lidar com isso? Puxa, fulana me passou, a Ivânia me passou, eu tô passando agora a Letícia, né? Mas você tem se dado super bem, né? Pelo menos os resultados falam por si, Eu né? lembro até na Jaraguá Sky, que foi porque eu sinto que eu melhorei. Eu posso dizer que eu me tornei mesmo uma atleta entre as melhores do Brasil a partir de 2023. Quando que foi? foi na Jaraguá Sky, no Campeonato Brasileiro de Skyrunning. Foi a seletiva do Campeonato Brasileiro de Skyrunning. Lá estavam… Foi nos 52 quilômetros. Estavam umas 15 meninas, que quando eu olhei a lista que eu contei, das que eu conhecia, fortes. Que poderiam lá, qualquer uma dessas poderia ser a campeã da prova. Eu falei, putz, se eu chegar em décima, né? Se for top 10, eu tô feliz pra caramba. Porque eu vou estar no meio das 10 melhores. E fui terceira. Fui top 3 nessa prova. Com a Letícia e com a Ivânia. A Ivânia foi eu a vi essa campeã. foto sua no Instagram. A Ivânia foi a campeã, a Letícia. E a Letícia era um alvo da gente. E ela sabe, a Letícia é uma colega, nossa, a gente conversa pra caramba, uma querida. E aí ela era um alvo pra gente e inalcançável, assim. Ela chegava nas provas 40 minutos na nossa frente, 1 hora na nossa frente. A Letícia tem a impressão que ela é forte. Né? Letícia, além de ser rápida, tudo, mas ela é uma mulher… resistente, cabeça boa, tudo. E aí, assim, né, a Letícia tá na prova, ela vai ser a campeã, vai chegar sempre com muita diferença. E aí, nessa prova, ela foi segunda e eu fiquei só 4 minutos atrás dela. E aí, 52 quilômetros. E aí quando eu falei, gente, eu falei, não, pra mim foi… Tanto é que eu me emocionei pra caramba na chegada, chorei pra caramba, agradeci demais ao Luiz pelo trabalho que a gente fez juntos. E aí passou um filme na minha cabeça, nossa, foi uma construção mesmo. Lá em 2019, eu fiz minha primeira prova de skyrunning, que foi no Araçatuba, que nem existe mais essa prova, lá no Paraná. Era a Araçatuba Sky Marathon. E aí, eu tava lá competindo, tinha 5 mulheres fortes na época do Brasil. Dentre elas tinha a Letícia, Silvia Durigon, tinham várias atletas fortes. E tava entre as 5. Eu falei, se eu ficar em sexto lá, entre as 5 é um sonho, eu pensava. Mas se eu ficar em sexto, eu tô feliz pra caramba. Eu só tô atrás das 5 melhores. E eu fiquei em sexto. E a Elisa Lamego estava nessa prova na época. Ela foi uma… Ela parou, das 5, né, Elisa? Infelizmente. Quando eu gravei com ela, acho que ela já estava meio que não sabia se ia voltar. E aí ela também… Ela foi uma das 5.
E aí eu fiquei atrás e não fiquei tão longe delas. Eu falei, nossa, que legal. Mas fiquei destruída depois daquela prova. Era um tipo de competição que eu nunca tinha feito. Aí reajustei tudo, treinamento, alimentação, tudo. Porque é um negócio absurdo. E aí, dali, eu parti para as provas de skyrunning, mais extrema, assim, mais alta montanha. Né? Mas foi isso. Quando eu fiquei 4 minutos só atrás da Letícia, eu falei, não. E 2023 foi o meu melhor ano desde então. Que aí foi Jaraguá Sky, depois eu ganhei algumas provas menores, e foi o ano que eu ganhei a La Mission, os 53K, e depois, um mês depois, eu ganhei os 35K da Paraty, o TMB. Então foram 2 vitórias grandes em seguida. E aí eu lembro que até o pessoal, os comentaristas do meio falavam: a Mariana tá crescendo, mas a gente não enxerga ainda ela como ganhando uma prova grande. Eu lembro que teve esse comentário, acho que um mês depois eu ganhei a La Mission. Eu falei, tá aí, eu ganhei uma prova grande. A resposta. E aí aí despontei. Aí vieram outras provas grandes e é isso. Eu falo que o 2023 me marcou como uma grande corredora mesmo. Fiquei lá na pontuação ITRA, que é o nosso parâmetro, acima de 40, entre as 4 melhores mulheres do Brasil. Não, acima de 40 eu fui a melhor do Brasil em 2023. E, no geral, entre as 4 melhores. Né? Eu tava só atrás da Ivânia, Letícia e Frankie Econ na época, que também é sensacional, que foi a que ganhou 100K na UMCC. Agora, quando eu fiz os 50. Uau. Então, aí eu fiquei só atrás dessas 3, né? E fui a melhor do 40 mais no Brasil. Então, eu falei, não, agora posso dizer que eu tô entre as melhores mesmo. Porque é isso, você ganhar as provas menores na sua região, ok. Claro. Né? Você é boa. Mas você se testa mesmo quando você tá competindo com as melhores. E eu falei, eu preciso me botar à prova. E foi isso que eu fiz e tá dando certo. Mariana, e por que insistir, por que continuar, por que você acabou escolhendo a corrida? Né? Você experimentou, né? Correu lá no comecinho, tal, fez abaixo de 1 hora os 10 quilômetros. Você chegou, acho que, a fazer maratona, né, de asfalto? Nunca fiz uma maratona, fiz uma meia maratona. Isso. Né? Aí eu lembro que eu queria fazer em até 2 horas, fiz em 2 horas e 2, acho 2 horas e 4 a primeira. Que o Luiz, foi o primeiro treino que ele me passou, que foi no começo do nosso namoro. Eu falei, agora você é meu treinador, vai me treinar pra minha maratona. Claro, isso aí. E aí ele me treinou, e aí eu fiz em 2 horas e 2, 2 horas e 4. Foi em São Paulo ainda. Aí ainda cheguei a fazer uma meia maratona de asfalto em Floripa. Depois dessa primeira prova de montanha, aí fiz na época em 1 hora e 42, achei maravilhoso, assim. Depois não fiz mais meia maratona de asfalto. Cheguei a ter um tempo bom de 21K dentro de uma prova de 80 quilômetros de praia. Fiz 1 hora e 26, o 21K dentro de uma prova de 80 quilômetros. Foi bem legal, assim, mas não tem oficial, assim, o tempo mesmo de minha maratona. Nunca fiz prova de 42 de asfalto. Mas fiz, eu tô me aventurando nos 10K e 5K no asfalto. Me descobri rápida. Falei, agora almejando, né, o sub-40 nos 10K. Falei, eu acho que dá pra ter um sub-40. Aí consegui fazer 38 e 27, acho que foi meu tempo de Isso 10K. para te ajudar no treino, para te dar um pouco mais de velocidade, né? Para trabalhar um pouco mais nesse limite. Sim, sim. E tem umas provinhas boas, com umas meninas fortes lá na região, que participam de campeonato catarinense, são meninas de atletismo mesmo, que competem na pista. Então é legal, assim. A primeira prova de 10K que eu fiz, que eu fiquei em segundo, eu fiquei atrás só da melhor de Santa Catarina nos 10K, assim. Fiquei 1 minuto atrás dela. Falei, poxa, e ela tem 20 anos também. Eu fico muito feliz isso, porque eu falo, cara, a gente tem que ficar muito feliz, Tô dando conta, Eu falei, gente, e deixei pra trás muita novinha, assim, sabe? Eu falei, não, eu fico muito feliz com isso. Falo com o maior orgulho mesmo, sabe? Não treino asfalto, meu foco é trilha, né? Faço poucos treinos no plano, assim, e quase nem tenho plano lá perto de casa. Até meus treinos de tiro com um pouquinho de elevação, porque não tenho. No estradão ou pavimento, mas tudo com subidinha e descida. E vou pro asfalto e consigo dar conta ali, né? No 5K também. Tenho ficado pouco tempo de diferença, assim, alguns segundos, só uns 20 segundos, 30 atrás da melhor de Santa Catarina no 5K também. Cara, então... é uma história que no mínimo fascina, né? Porque
de novo, se você, né, não existe o se, mas assim, dá para perceber que você tem alguma coisa aí que te torna tão especial. Se você tivesse sido Pois é. revelada, descoberta com 12, 15, 18, Sim, é isso que eu né? penso. Eu falo, mas tudo bem, passa aí, agora eu tô curtindo, Claro, tô curtindo, tá tudo exato. certo. E aí serve. Mas você não teria ido pras raves e tudo mais, Não teria, né? tudo é fácil, né? Aproveitei, curti muito, gostava muito do eletrônico, das baladas. Levei o Luiz, até que ele nem é muito chegado, mas levei, não, vamos, ainda fomos umas 2 depois de começar a namorar, que eu levei ele. Bom, mas enfim, então assim, o que te motiva na corrida e tá te motivando cada vez mais? Você tá curtindo essa história também de ser legal, de ser boa, de ganhar medalha, de ter atenção, de vir nos podcasts, né? Sim, sim. Isso também o que te fascina na corrida para você ter decidido, já numa idade que, né, você não precisava, você podia só buscar a saúde, Sim, sim. sei lá, né, e ter uma rotina menos puxada, porque claro que lá no domingo e ganhar é super legal. O duro é o que você teve que fazer durante os meses, as semanas que antecederam esse momento, né? Então, isso me ajuda a ficar muito disciplinada. Quando eu falo que eu não tenho treinos marcados, eu não tenho disciplina, eu preciso mesmo de alguém lá me falando o que eu tenho que fazer na semana. Mas a minha principal motivação é o veganismo, de verdade, não adianta. Eu comecei a correr para mostrar que a gente pode ser forte mesmo sem comer animais. E aí eu vi que dava para competir de igual para igual. E aí, como nutricionista, fui estudar sobre e vi que dá, que assim, não tem desvantagem, né? É a mesma coisa, tanto faz você comer carne ou comer ou não comer, e você tá ali disputando de igual para igual. Mas como existe muita dúvida ainda sobre isso, e se com o meu desempenho, com o talento que eu tenho, eu posso provar que isso é possível, eu falei, não, então vamos lá, eu quero provar cada vez mais. Né? Então, é isso. E com isso eu consegui, quando eu me tornei vegana lá em 2012, eu já fui essa ativista maluca de ir pro... Eu acho que cada um tem um momento e cada pessoa precisa de uma forma de convencimento ou de contato com a causa, né? E aí eu já fui aquela Até para você se reforçar, né? Ter reforços positivos de que a tua opção é a opção que é a certa, né? Sim, já fui aquela pessoa que foi pra frente do McDonald's protestar, já fui pra frente do açougue, já fiz protesto na rua, já ia no mercado e colava etiquetinha do não mate no mercado. Foi tudo isso. Aí depois tivemos nossa pousada vegana, e aí serviu como também um ativismo. E agora eu vejo o esporte como um ativismo, e um ativismo muito legal, porque é um ativismo muito positivo. Assim, que mostra só qualidade de vida, saúde mesmo. Não que o esporte seja muito saudável, né? Porque quando a gente treina pra performance, a gente se arrebenta um pouquinho. Mas, assim, é saúde, é qualidade de vida, é alegria, né? A gente tá sempre feliz por estar competindo, por estar participando daquele evento. Então, e eu tenho trazido muitas pessoas para pelo menos conhecer a causa vegana, ou pelo menos a dieta vegana, por conta da minha performance. E isso tá me dando uma grande satisfação, assim. E ainda mais sendo corridas em trilha, porque aí envolve também a preservação do meio ambiente, que é uma bandeira que eu levanto demais, né? Mostrar a corrida em montanha, a possibilidade do esporte outdoor, né? Que aí precisa preservar esse planeta para a gente continuar tendo lugar para correr, porque né, daqui a pouco não vai ter mais de tanto desmatamento que tem, tanta estrada abrindo no meio da montanha. Daqui a pouco não tem mais estrada de terra, só vai ter asfalto no meio da montanha. Então, é isso. É o que me motiva, assim, a continuar. Assim, eu vou até o fim ali, continuar. Você é uma velhinha vegana, mostrando pra todo mundo, mesmo velhinha vegana, dá pra competir. Talvez não lá no primeiro lugar, mas no primeiro lugar dos 90. Você é a melhor 90 a mais. Por sinal, corrida de montanha tem pessoas assim, sei lá, 65 mais, 70 mais? E tem, viu? E tem uns velhinhos resistentes pra caramba, que fazem até 200 quilômetros aí. Caramba, e terminam no seu tempo, no seu Claro. ritmo, mas terminam, assim, é admirável. Legal, meu. É admirável. Porque a cabeça é tudo, né? Claro. E quanto mais velho a gente fica, a nossa cabeça fica melhor, assim, mais resistente. Mais paciente também ai, quebrei, mas dá tempo de eu voltar, vou parar, descansar um pouco, comer, respirar, e aí eu volto. Não tem aquela ansiedade, afobação do jovem, né? E eu acho que eu nunca corri uma corrida de montanha, mas já corri muito em montanha na época de corrida de aventura, né? Mas o que eu ouço muito falar, inclusive de convidados que passam aqui pelo Endorfina, é que tem muitos lugares que mesmo vocês que são
top, vocês não conseguem correr. Uhum. E entre sei lá, a turma do fundão, do meio pro fundão, muita gente caminha, né? Sim. O meu fisioterapeuta mesmo não estava tão treinado, foi participar, não sei se de 35 do La Mission ou 50 do La Mission. E ele falou, cara, eu caminhei bastante, não sabe quanto, mas assim, como você perde completamente a referência, né, do tempo, do ritmo, porque no asfalto é uma coisa muito linear, Sim, por mais que tenha subida e descida. Não conta pace na montanha, não dá pra contar pace. Exato. Então, talvez isso também deixe as pessoas, talvez, um pouco mais à vontade para, tipo, bom, vou caminhar um pouco e tudo bem. Sim, Chegou sim. 3 horas atrás de vocês, mas, bom, não é completou, uma referência tão, né? Sim. É isso. E eu caminho também, tá? Porque tem que caminhar. Só que aí, claro, pra competição você aprende a caminhar. Então, uma caminhada mais forte. Você sobe a montanha caminhando, é aquilo, a mão no joelho e vai indo forte. Muitas vezes eu consegui mais rápido caminhando do que trotando. Claro. Porque, né, você gasta muito mais energia, se esforça à toa, sem sair muito do lugar. Então, dá pra caminhar. E caminho bastante. Até por isso, pra mim, a UMCC, por exemplo, que foi estradão e asfalto, eu sofri muito mais do que os 50 da Indomit, porque eu corri o tempo todo, Exato. Lá não tinha como caminhar. Mesmo tendo subidas bem íngremes, tudo, era sempre correndo. Então ali foi dureza, Você assim. não dá nenhum descanso, entre aspas, né, pra musculatura. Você tá sempre naquela mesma lá, né? Lá eu senti muita musculatura no final. Fiquei. Tanto é que minha imunidade caiu muito, fiquei com uma gripe forte depois. E nunca tinha acontecido isso. Tinha acontecido lá em 2019, só depois do Araçatuba, mas imunidade sempre em dia, mas aí o MCC me derrubou, assim, porque eu saí fora do meu conforto, né? Claro. Fiz um tempo de prova, praticamente uma prova de asfalto, 5 horas e 9, 50 quilômetros de montanha, né? Mesmo que é estradão, e nossa, eu fiquei. Mas é isso, são ajustes. Aí foi bom pra testar, pra ver o que eu preciso arrumar ali de treinamento, tudo pra uma próxima vez já não sentir tanto. E uma outra curiosidade aqui, que não sei se alguém já comentou aqui, algum dos convidados que já passaram por aqui. Existe uma estratégia, mais ou menos, que é regra entre vocês, assim, entre os que estão disputando a prova, de nos postos de abastecimento, enquanto você ingere alguma coisa, sei lá, pega alguma coisa na mochila e tal, você caminha com acelerado e tal, ou é sempre o máximo que der correndo, até porque os postos de abastecimento não são no meio da piramba, né? São lugares que normalmente dá para você correr. Então, é muito de estratégia. Tem momentos que, dependendo de como eu tô na prova também, se eu vejo que eu tô relativamente tranquila, se não tem ninguém encostado em mim, eu paro lá, como. Agora, se não, eu pego e saio correndo ou caminhando forte. Depende muito do momento da prova, do tipo de prova. Geralmente, provas mais curtas, que são mais até uns 25 quilômetros, 30 quilômetros, eu não paro muito, não. Eu só pego e vou correndo, assim. Agora, essas provas mais uns 50 quilômetros pra cima, dá pra dar uma paradinha. Claro, se não tem tantos, não estão tão grudados em mim. Se tá grudado, você vai só com o que tem na mochila mesmo, só abastece de água pra não ficar na secura lá e vai, assim. São estratégias, né? Então, é isso. Vencer a La Mission na distância de 53 é menos prestigioso do que vencer na de 80? Igual. Por que isso, meu? Pois é, porque tem uma valorização muito grande das distâncias longas, né? Infelizmente. Apesar de eu gostar é bizarro, né? Porque 53 já é longo pra caramba, né? Sim, Se você for olhar da ótica de uma pessoa comum, que tá acostumado mais ou menos a saber da maratona, 42 quilômetros, olímpica e tal, de repente fala, bom, eu corri 53, 52, Sim. Pô, são 10, 11 a mais. Mas os 80, ou 100, ou 160… E eu sou bem crítica disso, porque eu acho que o campeão do 7K da La Mission e o campeão dos 80 tem que ser tão valorizado quanto. Porque treina muito também. Para você ser um bom corredor de 5K no asfalto, você tem que treinar muito. Eu conversando com essa menina, a Camila até, eu conversando com ela quanto que ela treina de volume na semana para ela ser boa no 5K, ela treina mais do que eu em volume. Porque, claro, ela tem um tempo de exposição menor, porque eu treino montanha, então, se ela faz 20K, faz em 1 hora e pouco, eu faço 20K em 2, às vezes, dependendo, 3 horas, dependendo da altimetria na montanha. Mas o volume de treino dela é maior do que o meu. E ela treina subida também, ela tem um treino de fortalecimento também, então ela treina pra caramba pra ser a melhor de 5K do estado. Né? E aí o cara que corre
100 quilômetros, treina também, mas por que ele é mais valorizado que ela que treina para 5K? Ela treina um volume talvez igual ou maior do que ele, ou quase igual ao dele, só que na prova dela é 5K, é a especialidade dela. Tem que ser valorizado tanto quanto. E as provas, até os organizadores não valorizam tanto. A premiação de 80K é maior do que a de 50. Isso até entendo, mas o que eu não entendo é algumas provas, assim, premia 100K, 80, 50, mas não premia os 25. 25 não tem premiação em dinheiro. 5K, então, esquece, não vai ter premiação em dinheiro. Você estoura champanhe na distância longa, mas na distância de 12 quilômetros você não estoura champanhe. Eu acho isso um absurdo, assim, um absurdo. E deveria ser muito valorizado. Eu transito em todas, assim, eu transito em todas as distâncias. E mesmo que eu não transitasse, eu valorizo muito aquele cara que treina, aquela mulher que treina para o 5K e para ela ser boa. E ela gosta daquilo. Ela não é obrigada a correr 100. Exato, é só a gente olhar nas Olimpíadas, né? A medalha de quem ganha a maratona, ou de quem ganha os igual. 100 metros, ou quem ganha os 5 ou os 10, é a mesma medalha. Conta como um ouro, e é um ouro, é um prata, um bronze. Porque eu corro 80, eu treino mais do que o Usain Bolt. Exato. Para ele ser rápido nos 10 segundos que ele faz a prova. Eu sei que o triatlon mais a minha área, mas o triatlon tem a história do Ironman. Então aí as coisas que não são o Ironman, que é uma marca, que foi onde nasceu o esporte e tudo mais, ficou famoso, aí tudo bem, porque é uma marca, né? É um produto. Aí você faz o meio Ironman, é metade, você não fez inteiro, que é a meia maratona. Mas na corrida de montanha me ocorreu isso aqui agora, eu não sei qual que é a história das corridas de montanha e tal, se elas já começaram nessas distâncias malucas, as provas oficiais, vou tentar descobrir isso. Mas é mais valorizado mesmo, assim, é ultra, né? É ultra, se não for o ultra não é tão valorizado, né? Mas é isso. Imagina, para você ter ideia, eu ganhei mais de 1.500 seguidores em 2 dias na La Mission. Nossa! Quando eu ganhei os 80K. Olha isso, meu. Quando eu ganhei os 50, ganhei alguns, mas acho que não chegou a 100 seguidores a mais. Tem um aspecto que aí eu não consigo desassociar, que é assim, né? A origem do esporte veio dos exércitos, das guerras, das capacidades, da capacidade dos soldados de serem resistentes, fortes e tudo mais, né? Ágeis e por aí vai. Então, assim, quem corre 80 fascina mais do que quem corre 50, embora 50 já seja uma distância, ou 42 já seja uma distância, né? Sim. Mas isso não deveria ser no esporte competitivo. Quem ganha a prova de 80 pode até ter mais seguidores, porque atrai a atenção das pessoas de uma outra maneira. Mas eu acho que perante as organizações, não, né? Mas talvez, se a gente for conversar com os organizadores, vou fazer aqui uma suposição, talvez a questão mesmo de orçamento, de grana, né? Eu entendo de ser valores menores, talvez. Tudo bem, isso acho que não tem... Mas eu acho que não premiar até os 25 não ganha nada. Mas a partir dos 50 você começa... né? E já aconteceu, já teve prova que eu fiz os 25, porque era o momento, eu não queria fazer distância mais longa, e eu não ganhei dinheiro nenhum, mas quem fez os 50 ganhou. É isso. E você vê, né? Enfim, não é a nossa praia, né? Muito menos a minha, mas é onde eles vão conseguir ter muito mais gente se inscrevendo nas provas mais curtas, óbvio, né? Você não tem a mesma quantidade de pessoas correndo 10 ou 20 ou 5 do que você tem de 80. Né? Exatamente. Uma questão óbvia, né? Mas, enfim, deve ter alguma explicação aí que eu vou tentar descobrir. E tem organização que valoriza tudo, tá? Já teve prova que eu ganhei 12 quilômetros. Aliás, a Indomit de Bombinhas. Eu fui recordista dos 12K lá. E tive a mesma premiação da que ganhou 42 quilômetros lá. Então... E esses recordes todos, assim, de onde que vêm esses recordes, né? Porque não é nem só ganhar. Você ganha e quebrou vários recordes até agora na tua carreira. Que nem no 53 a La Mission eu fiquei bem feliz, porque no ano anterior tinha sido a Cida, que tinha sido a campeã da prova, com 9 horas e 15, acho que foi. Eu posso estar errada nos números, mas foi mais ou menos 9 horas e 15. Aí eu fui pra lá no ano seguinte, aí eu falei, putz, se eu fizer em 9 horas, eu já tô bem feliz, pensando em ser a campeã da prova. Vou focar nas 9 horas. Eu fiz em 8 horas e meia. Caramba, meu. E claro, corrida de montanha é muito do dia. Quando ela fez, estava chuvoso, muda o terreno, claro, muda na natureza, total mudou. Performance. Não dá pra...
Mas acaba acaba ficando é, registrado ali. Era a mesma distância, né, o mesmo percurso. Então acabou, né, tendo esse recorde. O certo, na minha opinião, deveria ser o melhor tempo, não o recorde. O melhor tempo, né? Sim. E aí já agora no ano passado já mudou o percurso, colocaram o morro a mais, então já não, aquele Já meu não recorde vale já não mais. vale mais, porque o tempo de prova aumentou muito, assim. Aham. Mas é isso, assim. É legal bater recorde, assim. Eu, na verdade, acho que vale você ir lá e ganhar, né? Ou fazer a sua prova, bater o seu tempo. Que nem na Indomit mesmo, eu baixei muito meu tempo. Acho que eu fiz em 7h06 o ano passado e esse ano 6h50. Né? O ano passado fiquei em segundo, esse 16 ano eu minutos. ganhei. Foi bem legal, mas teve recordes batidos de monte lá. Eu não bati o recorde da prova, mas bati o meu pessoal, mas bateram vários recordes lá, assim. Isso dá mais visibilidade, é legal, né? Assim, enche a bola da gente, assim, quando bate recorde. Eu fiquei feliz desses 12K na Indomit Bombinhas, porque era de uma argentina. Até depois eu Legal. achei ela no Instagram, ela me achou também, ela, parabéns, a gente conversou. E fazia 10 anos que não tinham quebrado o recorde dela. E eu quebrei, foi por alguns segundos ali, mas tá quebrado o recorde. Claro, tá valendo. E aí vinha de uma canelite. Tanto é que eu ia nos 42, mas nos 35 da UTMB eu desenvolvi uma canelite que saí com hematoma até da prova, assim, feio, Uau. feio. E aí eu falei, não, vou ter que diminuir a distância, até pensei em não correr, mas aí tratei, eu tenho 2 físios sensacionais que me ajudam, e aí tratei, e deu pra ir pros 12, até eu corri com uma bandagem na canela, tudo nas fotinhos, tá, uma bandagem na canela. E aí eu falei, putz, se eu não tivesse o canelite, eu acho que tinha sido melhor ainda o tempo da prova. Caramba, meu. Foi bem legal, foi bem legal. E teve algum recorde, ou vamos falar aí de alguma vitória, que você se surpreendeu pelo fato de você ter vencido? Você achou que a tua prova não foi tão bem, ou você não estava tão bem, e de repente, né, chega no dia da prova, dá tudo certo, e você venceu e eventualmente quebrou o recorde? Deixa eu lembrar. Eu acho que teve eu adorava essa organização Amazing Runs que tinha lá em Garopaba. Não tem mais? Não, eles são de Curitiba, né? Da Global Vita. Isso. E adorava eles. Aí, por conta da pandemia, foi bem complicado, assim, porque aí caiu muito, né? Eles tiveram que ficar parados um tempo, e aí acho que o orçamento não rolou mais. Adorava, eles eram muito. E foi essa Amazing Run de 2022, que foi. Eu acho, imagina, eu fiz uma prova perfeita, assim, redondinha, mas também não esperava, assim, não estava, assim, acho que não estava num auge, assim, e fiz uma prova redonda no fim, sabe aquela prova que sai tudo certinho? E foi o recorde da prova também, e ganhei a prova. Eu lembro que eu cheguei e ainda falei para uma que participava da organização, falei, finalmente ganhei uma Amazing Runs, porque eu sempre ficava ou em segundo ou em terceiro na Amazing Runs. E aí eu consegui nos 50 quilômetros ganhar a prova. E me descobri como uma corredora de 50 quilômetros, assim. Então, isso que eu ia perguntar. É a distância que eu gosto, assim. Na verdade, assim, eu gosto muito dos 80, por incrível que pareça. Apesar que agora, depois dos 80 da La Mission, eu vi que dá pra correr 80 sem ficar quebrada. Porque antes eu corria 50, falava, eu acho que eu sou uma especialista em 50. E tá indo tudo bem, porque eu termino e me recupero rápido. Você correu muitas provas de 50 já. Já o corpo já se habituou a isso. E 80, eu tinha feito 2 provas, e as 2 provas tinha terminado assim. Fui bem, mas terminei arrebentada, assim, de demorar a recuperação, uns 3, 4 dias pra estar bem, pra voltar a fazer um trotezinho. E aí, não, depois da La Mission, os 80, eu vi que o corpo já tá ali acostumado com os 80, já dá conta. Porque aí, na semana seguinte, eu ganhei uma prova de 10K. Caramba, em Criciúma. Mas essa prova de 10K foi muito especial, porque eu acho que ela tinha uma leve elevaçãozinha, assim, pro corredor de rua, acho que deu 30 de elevação. E pra mim foi uma vantagem, porque ela saía já com essa elevaçãozinha. E aí eu consegui ter vantagem em cima das meninas que estão acostumadas com o plano. E aí ganhei essa prova. E foi muito especial também, porque foi uma prova que eu não ia, mas uma amiga nossa que sofreu… na verdade, ela teve um problema numa cirurgia que ela foi fazer. E ela hoje tá de cama, ela não… Digamos que ela tá quase com uma vida vegetativa depois Coitada. disso. E ela, antes dessa prova, antes da La Mission, até ela falou, Mari, eu vou participar é a Tati. Eu vou participar da prova de Criciúma.
E você quer… Na verdade, eu não vou participar porque eu vou fazer a cirurgia. E eu vou… Você quer a minha inscrição? Eu vou te dar pra você participar. Eu falei assim, Tati, eu quero, já que você não vai, né? Eu vou lá, vou te representar e tal. Aí eu falei, mas vai ser depois da La Mission, será que agora? Eu falei, não, você dá conta, não sei. Eu falei, tá bom. Só que ela foi pra cirurgia, infelizmente ela não voltou dessa cirurgia e não rolou dela me passar essa inscrição. Eu falei, mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer a inscrição da prova e vou lá e vou correr por ela. E aí parece que, acho que a nossa cabeça, né, você tá com incentivo a mais. Aí eu fui, ganhei a prova, corri com uma faixinha ainda que era por ela, subi no pódio por ela. E valeu a homenagem, assim. Ainda bem que você Então não foi usou muito especial. o número dela, porque se você tivesse vencido, ia ter dado uma confusão Não, danada, mas não né? era o número, ia ter a transferência. Ah, não tá. ia, não ia. Porque ia dar uma confusão Não, essas coisas eu não danada. faço, não. É. Na verdade, ela ia transferir pra mim a inscrição. Tanto é que ela ia nos 5 e eu ia nos 10, mas ela ia transferir, ela ia conversar pra me transferir. E aí não rolou essa transferência eu não ia precisar pagar a inscrição. Era isso porque ela já tinha inscrição, entendeu? E aí, como não rolou, eu falei, não, eu vou fazer a inscrição e vou correr, porque ela precisa dessa homenagem e tal. E foi muito especial, assim. E foi uma semana depois da La Mission, e eu tava super bem. Eu acho que também o volume, que eu tava muito bem treinada pros 80, me ajudou nos 10K, que eu nem senti fazer os 10K, Treinou assim. alguma coisa entre uma e outra, hein? Com 6 dias de diferença, Eu 7 acho que eu fiz dias? umas rodagenzinhas lá perto de casa, assim. Eu não lembro, mas acho que fiz. Nada muito pesado, mas devo ter feito alguma rodagem, assim, de 10, 15… Até uns 20, acho que eu fiz, sim. Caramba. Acho que eu fiz. Porque assim, eu funciono com volume. Eu Aham. preciso de volume alto. Se eu não tenho volume alto… Mesmo cansada, se sentindo cansada, teu Eu- corpo reage eu bem. preciso… Porque se eu não tenho volume, eu não me sinto preparada para as provas, sofro mais nas provas, eu preciso de volume alto. Então tem que encaixar aí. Aí, às vezes, 2 treinos no dia, 25 num dia, 25 no outro, 30 num dia, 40 no outro. Faço umas loucuras assim, mas é como funciona. Que aí fecha uns 110 na semana de quilometragem. Eu vou querer saber um pouquinho mais dessas vitórias e tal, mas antes, o Luiz já era um professor de educação física formado e tal. Sim. Aí vocês tinham uma pousada lá, resolveram sair do ramo de vocês, nutrição e educação física. E aí vocês tinham uma pousada e você começou a correr, e aí começou a ter resultados, e aí de repente surgiu a Animal Runners, que é a Isso. assessoria do Luiz, que você é sócia nutricionista e Isso. tal. Então, isso também foi uma outra transformação, né? Foi, porque assim, que nem a gente saiu de São um Paulo… trabalho, uma ideia. Vocês empreenderam num negócio que até então… A gente saiu de São Paulo os 2 meses. O Luiz é formado antes do que eu, até. Eu acho que ele se formou em 2004 como professor. E aí a gente saiu de São Paulo meio desgostosos com a nossa profissão. Não, vamos ser donos de pousada, a gente não quer mais ser nem nutricionista, nem profissional de educação física. Que é meio que um ideal de quem quer, né, ir para um lugar tipo Garopaba, Florianópolis. Eu vou ter uma pousadinha lá, vou viver de uma maneira isso. mais modesta. Uma pousada mas… pequena, só nós 2 cuidando, era isso. Só que aí a gente chegou lá em 2014, final de 2016, eu comecei a ter contato com essas corridas que eu conheci pessoas que praticavam. O Ronaldo, até que hoje é nosso grande amigo, já fazia essas provas de 24 horas de longa distância em pista. Tinha feito Ironman e fazia algumas provas de montanha, muita prova de estradão. Ele que me apresentou o livro Nascido para Correr, que eu não conhecia. E aí eu li em uma semana aquele livro e fiquei encantada e falei, agora eu quero virar corredora de longa distância, doida, né? Depois de ler o livro. Eu comecei a fazer as corridas em 2017, e aí com os resultados as pessoas começaram a perguntar para eles, mas você só treina a Mari? Porque o Luiz até então, não quero voltar a ser professor, eu quero cuidar da pousada, né, isso. Você só treina a Mari, só treino ela. Aí ele começou como teste, assim, ver se ele se dava bem como treinador de trail, de uma amiga nossa, a Michele, uma amicíssima nossa que também corria, e aí ele treinou ela, foi legal, e assim foi indo. Outras pessoas foram buscando ele. Aí ele falou, vamos montar uma assessoria, e aí o nome, né? Animal Runners, por conta da nossa ligação com animais, o símbolo do búfalo, né? Porque a gente lá tem uma fazenda lá de criação de búfalos, que é a nossa pista roots, que a gente fala que é um trilho de concreto que tem nessa fazenda, que é onde a gente faz os nossos treinos de tiro.
E aí a gente adora. Eu nunca tinha visto búfalo pessoalmente. Lá tem muito búfalo. Eles ficam dentro das cercas, assim, né? Mais livres, assim. Mas a gente tem um contato perto deles, assim. E aí a gente se inspirou neles, assim, para fazer o símbolo da Animal Runners. E aí isso foi surgindo. Hoje tá crescendo, assim, é bem legal, assim. É mais voltada pro trail, mas ele tem muito atleta de rua. Ele foi estudar, porque assim, na faculdade, né, não tinha trail. Aí ele foi estudar também o trail, aprendendo comigo também. Claro. Ele me botou em teste em muitas coisas para ver que treino dava certo. Eu sou meio cobaia, assim. Aí hoje ele foi fazer outros cursos, tal. E é isso, assim, tá indo, tá? Animal Runners tá crescendo. Estamos começando a aparecer aí. Eu arrisco dizer que, sei lá, há 10 anos isso não seria muito viável, né? A cena da corrida de montanha no Brasil, de trilha de montanha, sim. cresceu muito, né? Você vê quantas provas, assim, a cada convidado que vem aqui, cada convidada que vem aqui, eu descubro provas que venceu, que participou, que teve pódio. E com a pandemia, eu acho, né? Foi muita gente fugindo pro mato, porque não podia se encontrar nos grupos, nas ruas. O pessoal foi indo pro mato correr e também aumentou o número de adeptos da corrida em trilha. Pra gente foi bom a questão do online. Então, ele tem a maior parte dos alunos online. Ele tem aluno até no Canadá, na Irlanda, porque para eles é melhor profissional brasileiro, né? Brasileiros que moram lá. E aí, o online, para mim também, como nutricionista, cresceu também por conta do atendimento online. A pandemia, apesar do como foi terrível, ajudou muito nós profissionais nessa parte. Assim. Eu acho que talvez esse seja um dos poucos legados, né? Da flexibilização de trabalho e até de o conselho atendimento. ter autorizado o atendimento online, porque antes não era autorizado, então... E viver da corrida, obviamente... Num país como o nosso é dificílimo. Praticamente impossível. Mas e eu tenho encontrado também pessoas aqui que encontram maneiras, né? Vocês vivem, de alguma maneira, da corrida. Teve uma foto tua que eu vi um cheque, que até dei um zoom pra ver quanto é que ganha, né? Não sei que prova que era, você tava com um cheque, acho que de 8 mil reais. Foi a La Mission, os 8 mil que eu ganhei na La Mission. Claro. Sim. Por merecimento, talvez devesse ser mais. Mas a gente pensando em Brasil, você ganhou, sei lá, 4, 6 salários mínimos. Tá excelente. Sim, né? sim. Para uma coisa que não é a tua profissão de fato. Sim, né? sim. Mas vocês e muitas outras pessoas estão encontrando maneiras, dando treino, atendendo, né? Você é nutricionista, mas você está focada mais no público da corrida. E mais uma premiaçãozinha aqui. Você tem apoiadores, né? Que depois você pode falar. Então, são maneiras que a gente tem e parece que isso é uma coisa que acontece no mundo todo. Não é uma coisa que o pessoal reclama, no Brasil o esporte não é valorizado por isso. O esporte não é valorizado, ponto. Mas não necessariamente isso é um reflexo dessa não valorização. Sim. É difícil, né? E o triatlon, de novo, citando, tem pouquíssimos triatletas no mundo que vivem exclusivamente do triatlon. Pouquíssimos, os melhores do mundo. Não estou falando nem de master, falando dos melhores. São poucos, né, em relação ao total de triatletas. Então, a gente tem que entender que são essas maneiras que a gente consegue encontrar, vocês, né, conseguem encontrar em muitas pessoas, de viver do esporte, fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dando o seu jeitinho, para conseguir manter esse estilo de vida que é super legal. A gente pensa no esporte 24 horas por dia. Exato. Mesmo que eu não tô ganhando dinheiro diretamente da competição, mas é tudo envolvido. A maioria dos pacientes que eu tenho são ligados à corrida, vieram para mim... Que também te dá uma propaganda, né, uma exibição. Exatamente, vieram para mim através do esporte. A nossa fonte de renda hoje maior é Animal Runners, né? Então, a gente fala de corrida, fala de treino o tempo todo, né? Então, é isso. Até na hora da diversão, a gente tá falando lá de corrida, é isso. É o tempo todo e não cansa. Por que o Instagram do Luiz é Luiz o Feliz? Eu recebi aqui outro dia um convidado que o Instagram da mulher dele é a mulher dele. Olha isso. Porque todo mundo, você que é a mulher dele, do Jax? Você que é a mulher do Jax? Ela tem um Instagram próprio, eu nem me lembro, mas ela tem um Instagram que é a mulher dele. Eu não sei se você deu uma fuçada no Instagram do Luiz. Então, acho que você entendeu um
pôr por que é Luiz o Feliz. Não entendi. Ele é um palhaço, o Luiz. Ah, sim, o Luiz, ele é mesmo. Ele é um total, ele adora fazer graça. E ele realmente ele é feliz 24 horas por dia, que eu falo pra ele que isso me irrita um pouco. Porque ó, talvez seja uma característica feminina, eu não sou tão feliz assim. Eu acordo, demora um tempinho pra vir a felicidade. Mesmo que é pra um treino, mesmo que é pra uma prova, demora ali pra encaixar o meu humor. Eu tenho, como questões hormonais, né, de toda mulher, eu tenho minhas oscilações e ele não, ele tá sempre… Ele é o meu equilíbrio ali pra ser feliz, assim. Você vê que engraçado, o que eu vi é que ele tem umas fotos engraçadas, tem uns posts engraçados, ele fazendo, né, como se estivesse pulando. Sim. Eu vi, bom, esse cara é um cara animado, mas eu não associei Luiz o Feliz com… Ele e acham que é o sobrenome dele, né? Mas ele é muito bem-humorado mesmo nos treinos, pra animar a galera, assim. Eu falei, ele tem ele tem um grupo lá que nem é ligado à assessoria, mas ele tem um grupo de incentivo à corrida, tanto nas trilhas de praia quanto nas trilhas de montanha lá no Rosa. E aí ele é o animador da galera, assim, vamos! Aí gritando, todo mundo sabe que a gente tá na montanha, aí ele tá mais pra trás lá com a turma. Aí fala, ó, o Luiz tá chegando, que ele tá gritando lá, incentivando o pessoal. É isso, ele é o feliz mesmo o tempo todo, tá sempre alegre. Mas de verdade, assim, até no dia a dia, é difícil ver o Luiz num momento… talvez ele esteja, hoje eu tô mais cansada, aí tá um pouco mais quieto. Mas ele tá cantando o tempo todo, tá rindo o tempo todo. É o feliz mesmo, não tem jeito. Legal. E como é que é, né, assim, também, porque também foi uma mudança grande para a relação do casal, né? Porque agora vocês são sócios, trabalham juntos. Vivem 24 horas. Vivem a corrida em todos os aspectos, num nível de intensidade que eu diria que é alto. Sim. Né? E é o assunto de todas as refeições. Assiste quando tá rolando o UTMB, estamos almoçando e assistindo o vídeo da UTMB. É bem isso. E ele corre, assim, corre que eu digo, ele corre, ele curte, ele vai participar de provas. Só não é pra performance, claro. Ele mesmo fala, eu vou pra curtir. E ele fala que ele se poupa pra poder chegar dando estrela. Se você vê as chegadas dele, ele participa de poucas provas, mas ele chega dando estrela nas provas. Ele, quando é o fotógrafo que a gente conhece, ele já avisa o fotógrafo para pegar todos os momentos da estrela dele chegando. E é isso, assim. E deu super certo, assim. Pode pensar, como que vocês se dão bem, né? 24 horas. A casa é grande, porque ainda é a pousada, é o mesmo lugar da pousada. Então, a gente, quando dá encrenca, vai cada um para um lado. Eu vou pro 102, você fica no 101, na suíte 101. Mas poucos momentos, assim. A gente se dá muito bem mesmo. Mas tem encrenca, claro, como qualquer pessoa que vive junto, né? Mas é isso, como ele é o equilíbrio… Porque vocês têm uma cumplicidade ainda maior, além do casamento, sim, do treino, Animal Runners, temos que falar de conta, de negócio, de decisões. Eu brigo com ele que ele não me manda os treinos, assim, na verdade, assim, eu sou a última a receber os treinos. Domingo à noite, eu falo, e daí? Eu preciso me programar da minha alimentação, ver o meu sono, ver não sei o quê. Ele, calma, não sei o quê, eu tenho os outros alunos. Eu falei, mas eu tenho que receber. Ele falou, não, você é a última a receber. Preciso saber da sua semana, como vai ser a sua semana para eu encaixar os treinos e tal. Então, assim, tem umas brigas, não só por isso, mas às vezes dá umas encrencas lá, mas a gente se acerta. Tá tudo certo. Eu sou a mulher do dinheiro, eu que cuido das finanças, porque ele é gastão. Eu seguro ele. Eu brinco que às vezes, todo dia chega no Mercado Livre lá, eu falo, o que mais você comprou? Pros seus treinos. Aí comprou alguma parafernália lá pra montar os treinos. Porque é isso, ele é criativo também, ele faz adora. Aquela pistinha desse vídeo que eu tô falando, que tem horas que você corre assim, numa corda no chão, os steps não iguais. Isso ele inventou, isso é uma coisa que é normal pros outros atletas, porque, cara, eu achei tão criativo. Ele inventa. Aí ele põe o cone e tira na escadinha, aí tira o cone e põe em outro, aí você tem que mudar as passadas, dá 2 passadas, porque simula pra caramba o que vocês fazem numa corrida de montanha. Ele inventa, especificamente aquele foi na salinha ali, mas às vezes ele faz lá fora, no gramado que a gente tem lá atrás. A gente tem um container lá atrás, às vezes ele põe escadinha pra eu subir no container, aí dá a volta e desce pelo outro lado. E a gente tem as bananeiras lá em casa, a gente tem 90 pés de bananas, passa pelo meio das bananeiras. A nossa casa atrás dá para uma trilha de 500 metros. Então, às vezes, ele faça o circuito lá no quintal, bota um pneu Eu vi os pneus amarrado, no Instagram. E aí vou pra trilha arrastando o pneu. Tem um pneu ali de trator mesmo, né?
Então, assim, ele é criativo mesmo, assim. Claro, ele vai, estuda a técnica que eu preciso, né? Eu falo pra ele, olha, vamos pegar mais nisso que eu senti, por exemplo, sei lá, eu tô sentindo que eu preciso ganhar mais velocidade, mais resistência. Eu tô meio medrosa na descida, acho que eu tô precisando de uns treinos com mais técnica pra melhorar minha descida, minha passada, né? E aí ele, em cima do que eu passo pra ele, ele vai e bola o treino lá com esses materiais, assim. Ele realmente é bem criativo. Tem feito isso com alguns alunos presenciais que agora ele está tendo lá. Então, pelo menos a cada 15 dias, ele bola um treino técnico em algum lugar lá. Então, ele leva para o morro lá, que não chega a ser uma montanha, mas é um morro lá na beira da praia. Aí leva os cones, leva algumas coisas e monta os treinos para os alunos lá e faz as técnicas lá para melhorar em trilha. E eu percebi que isso tem me ajudado muito. De 2023 para cá, a gente tem focado bastante nesses treinos, pelo menos uma vez por semana eu tenho um treino desse tipo, que é o treino técnico, e tem me ajudado muito na performance na trilha, na montanha, pra caramba, O assim. que mais mudou quando nessa prova da Jaraguá Sky você falou, puxa, agora eu tô entre elas, eu não sou Uhum. mais aquela que tá tentando, eu já É, estou entre elas. O é, que mudou, principalmente psicologicamente, na sua relação com a corrida, com os treinos, com a rotina? a confiança mesmo, bem isso, assim, de talvez diminuir um pouquinho a ansiedade, essa loucura que eu tinha, né, mas a confiança mesmo, assim. Falar, não, eu tô lá e eu vou disputar, vou estar na disputa. É claro, prova é prova, tudo pode acontecer, né? Um dia você ganha, outro dia você perde. E acho que isso que é legal, não é legal sempre a mesma pessoa ganhar. Tem uma amiga que fala, ai, Mari, de novo você ganhando, para um pouco, senão tá ficando chato. Ela fala, para você, que eu ainda tô no meu momento, deixa eu curtir meu momento um pouquinho. Né? Ela brinca comigo. Mas assim, ganhei mais confiança, com certeza. E tem uma outra amiga que fala, ela fala assim, ai, Mari, você precisa ter mais confiança em você, porque você treina muito e você não acredita que você é capaz. E eu realmente, por muito tempo, não acreditei que eu era capaz. E aí, depois dessa prova, eu vi que não, eu realmente sou. Eu tô ali entre as melhores e se eu tô na prova, eu vou incomodar. Mesmo que eu não ganhe, mas eu vou dar trabalho para as outras também. E é isso. Qual é a melhor coisa de ganhar uma prova? Assim, quando, sei lá, você chega em casa, voltou pra prova e tal, vai lá conversar com o Luiz, se ele Uhum. foi ou não foi com você, você vai falar da prova e tal. Assim, qual é a sensação que é mais legal, assim, dessa relação com a vitória? Aham. E você que tá se acostumando, né, com essa Eu acho relação. que é ver que tudo treinamento e o sofrimento, porque é isso, o treinar é a parte mais sofrida, né? É muito sofrido treinar. Eu gosto de treinar, mas é sofrido. Pensar no volume, no que você vai fazer, né? Aliar, né, o trabalho ao treino. Então, é pensar que tudo que você fez deu certo, assim. É falar, nossa, a estratégia que a gente pensou, que nem essa prova da Indomit, eu coloquei a OMCC, eu queria fazer essa prova, mas eu coloquei mais como estratégia para chegar melhor na Indomit. Porque o ano passado eu percebi que sim, eu senti falta de volume e principalmente de treinos em subida. Eu sofri mais na prova. Tanto é que eu terminei a prova o ano passado arrebentada, não consegui nem ficar curtindo lá a arena, nada. Esse ano não, eu tava lá andando pela arena, conversando com todo mundo, tava super bem. Então foi melhor. Aí depois eu liguei, o Luiz não tava comigo, né? Aí liguei pra ele e falei: olha, deu certinho a nossa estratégia, o treinamento, tudo. A colocar a OMCC nesse meio do caminho aí pra eu fazer 15 dias depois, porque a gente tava também com um pouco de medo. Como eu terminei com uma recuperação mais difícil na OMCC, será que eu vou estar inteira pra Indomit? Mas deu muito certo. E a estratégia com os físios deu certo também. Eles fizeram um trabalho comigo. Cheguei a passar por 2 liberação. Não, vamos melhorar os exercícios aqui. Eu faço o Pilates, é o meu fortalecimento, né? E aí eles me ajudaram com isso também e deu muito certo. É isso, eu acho que depois de uma vitória a sensação é essa, de missão cumprida. Aquilo que eu planejei, a estratégia que eu bolei deu certo. E aí você dá aquela relaxada, dá um alívio, assim. Relaxa por uns 2 diazinhos, depois já começa a pensar no que eu vou fazer pra Qual a próxima. próxima? É. E segundo o que você falou, né, que o teu propósito é o veganismo, e aí, claro que aí o fato de Sim. você estar, entre aspas, mostrando, provando Deu certo suplementação, para todo alimentação. mundo que você consegue ter desempenhos ótimos Uhum. sendo vegana, acaba. Sim, sim.
É uma satisfação. E aí a veganada fica empolvorosa, é muito legal, assim. Os meus amigos veganos aí começam a mandar. A vegana ganhou de novo. E olha aí, sem carne. E falam que vegano é fraco. E aí eu recebo um monte de mensagem ou de post, o pessoal. Isso eu fico bem feliz, assim. Não pelo orgulho meu, mas é pelo mesmo pensando, nossa, tomara que uma pessoa veja esse post e se inspire, putz, ela não come carne, eu vou tentar também. Pra mim, isso já é mais do que a vitória, sabe? É o que disse a Alessandra Luglio aqui quando teve, né? Se for só a segunda sem carne, já é alguma coisa, né? Porque a gente ainda, e agora recentemente, né, que a gente está vendo essa discussão das tarifas, a alta do ovo, né? Você fala, cara, era só tirar um pouco da carne do prato das pessoas, que o preço da carne não ia impactar tanto no bolso das pessoas. Sim, né? sim. Agora, qual que é o lado, se é que tem um lado negativo, né, dessas vitórias ou desse sucesso que você está tendo através dos seus resultados na corrida? Tem alguma coisa que te incomoda ou já te incomodou mais, mas ainda te incomoda um pouco ainda? Eu acho que não tem lado negativo. Pra mim, não. Porque, assim, eu tenho uma cabeça. Você tá com a cabeça no lugar. Eu acho que, pelo menos eu espero, tá? Se eu estiver mostrando outra coisa, mas eu acho que, assim, não subiu a minha cabeça. Eu sou a mesma pessoa de sempre. Tem gente que eu fico até. Chega pra mim nas provas. Ai, eu tava. Não, depois, manda mensagem. Tem gente que manda mensagem pro Luiz. Fala, eu vi a Mari na prova, mas eu não tive coragem de falar com ela. Ou senão, fala pra ela que eu quero tirar uma foto. Eu falei, gente, manda mensagem pra mim, não precisa falar com ele. Eu não sou um bicho de papão, não. Eu vou responder. E respondo, eu não tenho um monte de mensagem, mas eu respondo as mensagens que eu recebo e tiro foto com todo mundo. Até na Indomit agora chegou uma moça pra tirar foto comigo e eu tava comendo, né? Ai, não, você tá comendo, então desculpa. Não, pelo amor de Deus, eu tô mais falando aqui do que comendo. Aí deixei o prato do lado e tirei a foto com ela. Ai, obrigada. Depois ela postou, ela foi super gentil. Eu acho que não tem, porque não me sobe a cabeça, eu continuo sendo a mesma pessoa. Claro, fico feliz, eu brinco com os meus filhos. Tô metida mesmo, tá? Ganhei, hoje eu posso ser, mas é metida por um dia só. Eu falo, me permito. É uma brincadeira, claro. Eu me permito. Exato. Dá licença que eu sou campeã. Você tem ego, né? Pelo amor de Deus. Eu fico brincando, até lá na prova, e isso eu faço. Falei, vou lá pegar água e vou falar, não, eu sou campeã, dá licença que eu posso pegar água. Assim, mas enchendo o saco, assim. Continuo sendo a mesma pessoa, não mudou nada, né? É isso. É isso. Tem amigos lá no Rosa que correm também. Vou correr com a elite hoje. Fala, gente, pelo amor de Deus, né? E aí e assim, os meus treinos não é treinos de alta performance. Eu treino até numa intensidade mais baixa, que dá muito certo isso. Não tô toda hora no ápice, né? No limite, até pra não vou me estourar. E aí o pessoal, não vou com a Mari porque eu não vou acompanhar. Eu falei, gente, claro que vai acompanhar porque eu não tô competindo. A gente vai treinar. É isso. E vamos, né? Eu preciso de companhia. Eu falo, vou fazer um treino longo, gente. Preciso de companhia. Vamos lá comigo. Tá disposto a ficar 4 horas na montanha? Se tá disposto, é isso. Não vou ficar lá competindo. Eu só quero correr e fazer meu volume. Né? Então, não mudei nada, assim. Eu acho que não tem negativo. Por enquanto, eu tô vendo coisas positivas só. Que é isso. É a visibilidade pro veganismo, né? Atraio mais pacientes por conta do esporte e que estão considerando mudar a sua dieta. Né? Isso para mim é muito bom, atraindo mais pessoas para o esporte, independente da mudança da dieta também, porque eu quero mais pessoas na trilha, correndo montanha. Quero que cada vez tenham mais mulheres fortes também, porque antes, imagina, a gente ia para a prova, vai ter 3 meninas fortes, ou tem só 5 meninas correndo 50. Não, hoje você vai, tem 20, 30. Uma UTMB tem 300 mulheres, que lá nas 300, sei lá, 50 podem ganhar a prova. Então é legal você ir para uma prova disputada, porque não tem graça você correr sozinha. Né? Então, exato. Por enquanto eu tô vendo vantagens, assim. Então, acho que desvantagem ainda não. E você, eu achei que você treinasse muito sozinha. Você treina sempre com companhia? Prefere treinar com companhia? Então, prefere ir sozinha? Depende. Os treinos mais específicos é sozinha, assim. Então, de tiros, intervalados, pra também eu não perder meu ritmo ali, né? Porque você tá com outra pessoa, você acaba não conseguindo fazer o intervalado, tudo. Mas na montanha eu prefiro com companhia, eu me sinto mais à vontade. Por mais que lá ainda é um lugar relativamente tranquilo para treinar em relação a perigo, né? Não é de encontrar alguém de atacar na trilha e tal. Mas eu me sinto mais segura até por conta de machucar. Você tá na trilha, você pode cair sozinha, é complicado. Mas acaba sendo muito treino sozinha também. Porque, que nem o Luiz fala, eu vou com você. Mas aí ele faz o treino dele mais curto, mas eu tô lá fazendo o meu longo. Ele tá relativamente próximo, mas não tá comigo. Então eu tô sozinha. Né, faço muito. E às vezes dá louca mesmo, eu vou falar, não tem ninguém, eu vou sozinha, 20 quilômetros, mas aí eu penso
num percurso que eu fico relativamente perto de alguma civilização, digamos assim. Claro. Eu não me adentro tanto na mata, assim, eu faço trilhas mais próximos das casas, tal. Às vezes faço bate e volta, para não ficar tão longe. Mas até por conta desses grupos que o Luiz está motivando lá, a gente está conseguindo atrair muita gente. Então eu tenho tido mais companhias, assim, para treinar. A gente tem bons corredores lá nas proximidades, então, tanto em Floripa, Tubarão, né, Laguna. A Ana, que ficou em segundo na Indomit, a Ana Medina, ela é minha amiga. A gente treinou junto para La Mission, ela foi para os 53 o ano que passou e eu para os 80. Ela foi a campeã dos 53, eu dos 80. E aí a gente faz muito treino juntas também. O Filipinho e a Lu, que foram comigo lá pra Indomit também. A Lu é outra parceira também de treino. Eu falo, às vezes a gente faz só os treinos da mulherada, mas às vezes com todo mundo, homens e mulheres. E aí os homens seguram um pouco pra gente acompanhar. O Felipe é um que vai na frente, porque ele é rápido pra caramba, mas depois ele volta pra encontrar a gente. E vai indo, assim, mas faço muito treino sozinha também, porque não é todo mundo que fica horas e horas na montanha. Mas hoje, acho que do último ano pra cá eu tô conseguindo ter mais companhias pra montanha. Para os treinos de rua, mais lá do estradão, eu faço mais sozinha mesmo. Não... E você se julgaria como uma corredora mais técnica, uma corredora que vai mais pelo feeling? O Luiz pede para você sempre estar monitorando a sua frequência, a basal. Como é que você aborda o seu treino? Como é que você prefere, né, encarar a sua rotina de treino e a sua prova? Eu vou por percepção de esforço. Eu não fico olhando... O pace eu olho não na montanha, não tem como, mas num treino de tiro, claro, isso eu doso. Mas é percepção de esforço que ele me dá. Hoje você vai fazer 300 leves e 500 forte, por exemplo. Aí o leve, ele não coloca pra mim, o leve é 5,5. É a sua percepção de esforço. Às vezes o meu leve dá pra eu baixar um pouquinho, 5, por exemplo. Aí o forte, se eu pego a trilha, não necessariamente o meu forte vai ser 4, porque na trilha eu consigo 5 com sensação que se eu estivesse fazendo 4. E aí tudo bem, é pela percepção de esforço. E assim, pensando na prova, eu bolo uma estratégia, mas é muito do momento também do que eu consigo fazer, assim, de como eu tô me sentindo na hora. Mas em relação a ser técnica, eu vou muito bem nas trilhas. Eu, geralmente, estradão, eu vou começando a ter uma caída, assim, de velocidade. Aí, chega na trilha, parece que eu volto, assim. E aí, eu tenho uma técnica boa na trilha. Não sou boa de descida. Falo que é meu ponto fraco. Até para as adversárias já sabem, assim, é meu ponto fraco. Mas subida, eu sou muito boa. Subida, eu peguei uma técnica de subida que tanto é que eu ganhei o quilômetro vertical lá na Jaraguá, o VK, verdade, o ano passado. Eu sou bem boa de subida. Fiz já 4 vezes o Cambirela, que é uma montanha que a gente tem perto de Floripa, que é simulando 1 quilômetro vertical. São 4,5 quilômetros e meio de subida com 860 de ganho. Eu fiz 4 vezes ele para treinar para o Sul-Americano na época. Foi bem legal esse treino. Aí foi legal porque eu montei um grupo, Mariana no Cambirela. E aí, com todos os nossos amigos corredores, quem podia ir, porque foi no meio da semana, porque no fim de semana lá lota de gente, aí não dá pra correr. E aí, durante a semana, quem pode ir lá em horários específicos? Então, eu pedi para uma dupla, um corredor ir de manhã, outro no meio do dia, outro à tarde, para eu nunca estar sozinha. Então, cada um ficou lá em algum momento para eu ter companhia durante todo o dia que eu fiquei correndo. Foram 8 horas lá correndo. Caramba, meu. Foi o maior desafio pessoal que eu fiz, assim. E esse ano eu tô com outras ideias lá pro Cambirela também, fazer um desafio diferente. Aí vamos ver se rola. 10 vezes. Acho que aumentar mais uma vez, mais 2 vezes. Vamos ver, assim, se eu consigo. Você já passou por algum perrengão, assim, numa prova? Sei lá, uma crise enorme de fome, hipoglicemia, ou sei lá... Já passei de cãibras. Um frio gigantesco. Cãibras. No desafio da baleia, nos 80K que eu fiz, que é de Laguna até Garopaba, a prova, assim, os primeiros 40 quilômetros é praticamente só praia.
E algumas trilhas, assim, mas sem muita altimetria. Você tem toda a altimetria da prova no segundo 40 quilômetros, na segunda metade da prova. Que aí são as trilhas mais técnicas e as trilhas mais próximas da minha casa, que eu conheço melhor, lá do Rosa até Garopaba. Aham. E aí eu saí forte nessa prova. Eu treinei tanto para essa prova. Não é uma prova que eu gosto muito, porque ela tem muita praia. Mas eu queria me desafiar. Falei, vou fazer esses 80 aí, com 1.500 de ganho. Dá os 80 é até quase plana, digamos assim, a prova, né? E aí, pra quem faz uma lá missão com 5 mil e pouco, né? E aí fui, e aí saí bem. Foi nessa prova que eu fiz o meu melhor 21K, de 1h e 26. Aham. Saí bem pra caramba, com os primeiros 5 homens na frente. Mas tava bem, não é que eu tava forçando. Só que aí chegou no final do quilômetro 40, você sai daquele praião, que era acho que 13 quilômetros de praia, e pega uma trilha muito técnica, muda o estímulo da musculatura, né? No meio da trilha, travou as duas pernas, eu fiquei lá jogada. No meio da trilha. Era uma trilha que você fazia um contorno, voltava para a praia e seguia por um trecho de asfalto, entrava depois para as praias de novo e seguia para a segunda metade da prova. O Luiz estava com um amigo nosso na entrada dessa trilha como ponto de apoio. E aí ele me viu entrando, legal, parei, bebi um negócio lá, um isotônico, aí entrei na trilha e fui, tava bem. E aí eu não saía mais da trilha. E ele ficou desesperado, ele falou, cadê a Mariana, que não sai mais da trilha? Aí ele subiu na trilha pra me encontrar. Ele me encontra lá estatelada no chão. Eu fiquei uns 40 minutos lá jogada. Falei, e aí, o que eu faço? Volto, não volto? Ele sempre deixa na minha decisão. Ele não decide por mim, porque ele fala, não, depois você me xinga falei, eu mandei você parar ou mandei você ir. Então, aí eu fiquei lá decidindo o que eu faço. Foi muito… A intimidade, né, do treinador e atleta casal. A minha físio, ela falou, Mari, eu vou ficar lá naquele ponto, mas pra te ver passar na torcida, né? Ela nem imaginou que ia acontecer isso. E aí, quando eu consegui descer da trilha, desci meio capenga, tal, desci pensando o que eu ia fazer. E nisso ainda, a segunda colocada passou. Eu tava uns 40 minutos na frente dela e ela passou. E aí também deu aquele, putz, agora eu perdi o primeiro lugar, o que eu faço? Volto, não volto? Até, inclusive, era a Juliana, que ganhou os 80 da Indomit agora. Ela. Sensacional, a corredora sensacional. Passou e eu pensando, fazendo aquela briga mental. E aí cheguei, a físio, tava lá, Gabi, aconteceu isso, tal. Tá, o que vamos fazer? Deita aí, massagem, começou a massagem. Apareceu do nada, olha as coisas, né? Uma mulher, olha, eu tô com uma mochila aqui, meu filho deixou que ele tá na prova, ele falou que tinha alguns acessórios aqui, caso ele precisasse de ajuda na prova. Tira um martelinho de físio, sabe aqueles martelinhos Não acredito, meu. O cara correu com martelinho Não, a mãe dele tava de apoio dele na prova com um martelinho na mochila. Caso ele precisasse, e aí, a mãe podia dar pra ele. começou na panturrilha lá com o martelinho e tal. Eu sei que ela me botou de volta pra prova. Aí ela falou, tenta aí, vai. Depois na frente, se você quiser parar, porque ainda ia ter um trecho de duna, 4 quilômetros nas dunas. E aí eu fui, mas na iminência de ter cãibra a prova inteira. Mas consegui terminar ainda, acabei ficando só 15 minutos atrás da primeira colocada. Fui segunda colocada, deu certo, mas eu acho que até hoje foi o maior perrengue que eu sofri. Quer dizer, esse foi, como que eu fui, eu não posso esquecer do Mundial, que eu sofri o Mundial Master. Eu passei mal com altitude lá. Na Itália. Faltando 10 quilômetros para acabar a prova, a última subida e descida, a gente conhecia aquele trecho. Porque a gente subia, a primeira subida ia 3.100, muito rápido. A gente subia, depois descia também, e depois subia mais 2.900. Então, era muito sobe e desce. Fiquei mal. A segunda descida, nossa, eu já desci meio zonza, as pernas não respondiam, começou a me virar o intestino, estômago, vomitei de monte. E sei que aí fiquei umas 2 horas parada. E desesperada, o que eu faço? Era mundial, tinha a responsabilidade de pelo menos concluir, né? Para os atletas todos concluírem. E aí, fiquei lá um tempo, acabei me arrastando, mas concluí. Aí, eu lembro que eu cheguei ainda no último PC, eu falei, eu vou ser cortada, né? Eu fiquei muito tempo parada. Não, ainda falta 1 hora para o seu tempo de corte, ou seja, eu estava muito bem na prova. Que ainda, mesmo 2 horas parada, ainda faltava 1 hora para eu ser cortada. Cheguei, e ainda bem que eu cheguei, porque o pontinho que deu ter chegado, aí deu a medalha de ouro para a seleção master no Mundial lá. Mas foi o maior perrengue, eu nunca passei tão mal, passei muito mal nessa prova, muito mal. Olha a loucura, né? Eu não conseguia falar com ninguém da organização, eu tinha o telefone de emergência, mas não conseguia, liguei pro Luiz, ele estava no Brasil, e eu lá na Itália. E aí, pra ver se ele conseguia, só que, coitado, eu deixei ele mais desesperado, né? Porque ele falou que eu parecia uma bêbada falando, e eu não tinha noção de como eu tava. Ele falou, você falava
tudo atrapalhado, que nem uma bêbada, que eu tava sob efeito da altitude, que nem doida falando. E aí ele falou: só que faz o seguinte, desliga o celular para você ter bateria para pedir socorro. Eu falei: eu sei que eu tô relativamente perto da estrada aqui, mas eu não vou conseguir chegar na estrada. Enfim, eu fiquei lá um tempo parada, alguns corredores pararam para me ajudar, me ofereceram alguma coisa, mas nada descia. Eu ainda tentei tomar alguma coisa, eu vomitava. Eu sei que eu fui me arrastando, deu certo, aí depois na descida acabou só descendo, fluiu. O quilômetro final era só de asfalto, fui, consegui chegar. Depois, começou a me dar falta de ar depois da chegada. Eu sei que. Vou resumir a história. Acabei indo para o pronto-socorro da Itália, com a técnica da seleção na época. Ela depois mandou mensagem pro Luiz, porque ele ficou desesperado, porque aí já não teve mais notícia minha. Falou: a Mariana morreu lá na Itália. Mas aí fui atendida, fizeram todos os exames, estava tudo bem, era só mesmo por conta da Da altitude. altitude. Depois que eu tomei o sorinho na veia, já voltei, já começou a me dar fome de novo. Falei: não, falei pro médico, agora eu só quero ir para casa e comer, tomar um banho, comer e descansar, mas já tô bem, tá tudo certo. Mas foi um perrengue gigante, assim. Eu acho que foi depois dessas cãibras aí, foi lá na Itália. E ainda em outro país, né? Com o peso do Mundial, tudo. Os 2 mundiais que eu fui, eu não consegui desenvolver bem, assim. Eu fiquei meio frustrada. Uhum. Mas valeu muito a experiência, porque foram provas muito duras. Esse, especificamente do Master, acho que foi a prova mais perigosa que eu fiz. A gente, nesse 3.100 de altitude, é um lugar inóspito, onde só tem pedra e gelo, né? E a gente passando lá, correndo na pedra e gelo, e descendo, segurando nas cordas, no meio de uma geleira. Nunca tinha Caramba, passado meu. por isso. Foi maravilhoso e ao mesmo tempo desesperador, assim, porque muito arriscado. Mas, de qualquer forma, a gente também se sentia muito seguro, porque tinha muitos socorristas em volta. Era uma prova muito bem organizada. Passei um perrengue gigante, não fiz o tempo que eu queria, mas valeu muito a experiência. E foi legal, porque foi depois desse perrengue que eu ganhei a La Mission 53, um mês depois, assim. Eu acho que criou casca, sabe, assim. Passei um perrengue tão grande lá que atravessar a Serra Fina não foi nada diante daquilo que eu tinha enfrentado. E a tua relação com a dor, assim, mudou depois que você começou a praticar Muito. as corridas de montanha, passar por perrengues desse nível? Eu sou muito resistente à dor. Meu limiar de dor é lá em cima, assim. Muito resistente. Vi isso muito na fisioterapia pro punho. Sofri demais, assim. As primeiras sessões quase desmaiei de dor. Mas sou resistente, assim. Aguento. Tem coisa que depois eu olho pra trás e falo: como que eu consegui fazer a prova assim? Na iminência de cãibra, por exemplo. Sei lá, bati, cortei. Já aconteceu, cortei a mão, corri com um buraco na mão, sangrando e nem senti, fui embora. Depois que eu fui ver Araçatuba mesmo, eu quebrei um dedo lá em cima, no alto da montanha. Eu caí, quebrei o dedo e terminei a prova. Assim, tinha mais uns 10 quilômetros e terminei a prova com o dedo quebrado. Depois que eu vi que estava quebrado, a hora que eu cheguei, fui na ambulância. Aí, na verdade, eles puseram uma tala. Aí, chegando em casa, não parava de doer, não parava de doer. Fui, fiz o raio-x, aí vi que tava quebrado, uma lasquinha, assim. Uhum. Então, assim, é bem alto meu limiar, assim. Eu aguento umas coisas que eu nem imaginei na minha vida que eu ia conseguir aguentar. Aquela criança urbana que cresceu em apartamento, não mexia nem em terra, nunca tinha plantado uma árvore na vida. Fui plantar depois de velha já. E aí hoje eu Nunca aguento. tinha visto um búfalo? Nunca tinha visto um búfalo, não tinha contato com. Tanto é que eu falo que eu teria virado vegetariana muito antes se eu tivesse tido contato com animais, mas eu não tinha, eu era uma criança total urbana, total urbana. Quando eu cheguei na Praia do Rosa, a gente resolveu plantar couves, eu tirava as lagartas da couve com luva. Hoje eu pego a lagarta na mão, pego lagartixa na mão, perereca na mão, não tenho problema com nada, assim. Fala, a gente tá nas provas, põe a mão nas pedras onde passa vaca, boi, depois você come gel, vai com tudo, com o estrume de vaca, Exato, tudo. Nem ligo, hoje eu não tenho frescura de nada, não fico doente com facilidade, por isso que me surpreendeu cair minha imunidade lá, mas... Então, assim, e resisto à dor, vamos lá, tô sentindo dor, respira fundo, esquece a dor. Uma época eu fiz um tratamento, foi um acompanhamento com um psicólogo, para treinamento mindfulness, né? E me ajudou muito na ansiedade e na questão da dor também, de focar em outros pontos do corpo onde você não tá sentindo a dor. Claro, você tem que respeitar. Se é uma lesão que você tem que parar, você tem que respeitar, porque também não vai. Eu não ia, por exemplo, em Paraty correr com o punho quebrado, era impossível. Mas se é uma dor Te tiraram da prova ou você mesmo viu que quebrou, tava doendo pra na caramba? hora que eu caí, eu ouvi quebrar. Eu ouvi o crack. Eu caí assim, com o punho
pra dentro, assim. E aí eu ouvi o crack, então eu falei, quebrou. Na hora, quebrou. Mas a cabeça doida de corredora competitiva, eu levantei, pus o braço assim, pensei, será que dá pra continuar? Imagina, era quilômetro 21, a prova tinha 58 quilômetros. Não dava, não eram 5 quilômetros, né? E aí eu fui descendo, aí foram chegando os corredores, aí encontrei alguns conhecidos, aí me ajudaram, eu tinha faixa na mochila, que era dos primeiros socorros, aí fizeram uma tipóia provisória, aí já avisaram, os que foram seguindo avisaram o PC, aí já veio o socorrista da prova, tudo. E aí não tinha como eu continuar. Então, mesmo que não tivessem me tirado, eu ia pedir para sair da prova, não tinha jeito. Mas é isso, aí me ajudou muito esse Mindfulness, assim, para controlar a dor e também melhorar a ansiedade, respiração, voltar para o foco da prova, em momento que você, vou querer desistir porque eu tô muito cansada. Aí não, calma, respira. Você sabe o que tem que fazer, você já fez coisa pior, não tem por que parar aqui. Vamos lá que dá certo. E depois disso, até eu me tornei também muito mais resistente mentalmente, assim, para terminar essas corridas longas, assim. Você estava levando uma vida, vamos dizer aí, normal, né? Para quem nasce. Você nasceu onde? Em Guarulhos, Aricanduva? Onde? Não, na capital mesmo. Na verdade, minha mãe morava no Brooklyn. Aham. E aí, com 1 ano, a gente morou 2 anos na Praia Grande. Uau. Ela teve uma virada de vida, assim, teve que vender as coisas, aí ficou com o apartamento na Praia Grande. Aí da Praia Grande nós fomos pro Campo Limpo. Morava lá na estrada de Tapsirica. Não sei se você conhece para aqueles lados, Conheço. João Dias, depois da João Dias. Cresci lá, morei 20 anos lá. E aí de lá morei um tempo no Jabaquara, que eu trabalhei no hospital, no Saboia, no Jabaquara. E trabalhei primeiro no administrativo lá, enquanto eu estava na faculdade. Trabalhava no RH, tudo. Até pensei, numa época, fazer administração hospitalar, porque eu gostava muito do funcionamento da administração hospitalar. E aí, mas já estava na nutrição. Aí, assim que eu me formei na nutrição, a nutricionista-chefe de lá falou: Mari, tem uma vaga como nutricionista, mas você precisa largar o emprego público, porque eu era concursada lá no hospital, para vir para terceirizada, que era uma empresa terceirizada que cuidava da nutrição. Eu falei, não, eu vou largar, porque eu quero ser nutricionista. Claro. Larguei e foi a melhor experiência. Fiquei 2 anos como nutricionista lá, um hospital que tinha de tudo, né? Desde pronto-socorro até UTI neonatal. Então, aprendi muito lá, saí de lá, assim, com muito conhecimento que eu não tinha tido nem metade na faculdade. E aí, de lá, aí virei concurseira, que aí eu passei no concurso em Guarulhos, Itaquaquecetuba, só que todas essas cidades mais, né, adjacentes, assim, de São Paulo. Cheguei a passar em Arujá, mas aí não fui, em Embu das Artes. E aí fui primeiro para Itaquá, depois fiquei lá no hospital pequenininho, cidade super, né, um hospital super precário. Aprendi muito também, porque tive que me virar nos 30 como nutricionista clínica e de produção lá. Era só uma nutricionista para cuidar do hospital inteiro. E aí, depois, Guarulhos me chamou. Eu tinha até esquecido do concurso de Guarulhos que eu tinha feito. E aí, Guarulhos me chamou e fui pra lá. E olha como é o destino. Aí, lá eu conheci o Luiz. Então, isso que eu ia Ele falar. já Eu ouvi tava você lá. falando isso, Aí, ele já tava lá. Eu achei que vocês dois tivessem, sei lá, sido criados em Guarulhos. Quando não, você falou mas do aí hospital quando de a gente começou a namorar e depois nós fomos morar juntos, aí eu vendi meu apartamento lá em São Paulo, aqui em São Paulo, e comprei em Guarulhos. E aí, nós moramos lá por 4 anos. Porque trabalhava lá, questão de trânsito, tudo, e moramos lá. E aí, depois de Guarulhos pro Rosa, pra Santa Catarina. Cara, uma mudança, né? É radical. Radical. E isso que eu falei aqui na abertura, e você já disse isso pra mim também, claro. Quem sai aqui de São Paulo para ir para um lugar como esse, normalmente é isso. Eu quero sair dessa loucura, da poluição, do caos, do assalto, do medo, e quero ir para um lugar tranquilo. E normalmente pra gente aqui uma referência grande é o sul do Brasil. Santa Catarina mais especificamente. E qual que é a sua definição, então, de felicidade? Você que teve, né? Você está buscando uma vida melhor lá, você agora se tornou, nos últimos anos, você se tornou uma super atleta. Tá vivendo lá com seus cachorros, com a bananeira, com a lagartixa, com a lagarta. Sim, sim. Com o Luiz, o feliz, né? Qual que é a sua definição de felicidade? Eu posso falar que é isso que eu tô vivendo hoje, assim. Acho que eu encontrei o meu lugar de felicidade mesmo, assim. É estar na montanha, eu falo que quando a pessoa vai ter trabalho comigo, que eu quero minhas cinzas serem jogadas lá da Serra Fina, da Pedra da Mina. Vamos ter que subir lá. Ou do Cambirela, eu deixo do Cambirela, que também é um lugar que eu fui muito feliz, assim. Mas é isso, é subir montanha, tá no meio dos bichos.
os meus cachorros, a minha gata. Tem uma gata lá no meio dos cachorros, assim. E viver no mato. É isso, a felicidade. Correr o máximo que eu puder durante o tempo que a saúde me permitir, assim. Tá com as pessoas que eu gosto, com os amigos. Eu acho que é isso. Acho que eu posso falar que hoje eu sou mesmo feliz e alcancei, assim, o que eu queria. Profissionalmente, não ganho fortunas, muito pelo contrário, a gente consegue ter uma vida mais simples lá, mas com outras riquezas, né? Mas eu acho que é isso, assim, nunca quis também luxo, não faço questão de luxo. Até por isso fomos embora de São Paulo, não preciso de luxo. É isso, posso dizer que eu alcancei já, assim, a felicidade, assim. Que legal. Fazendo as provas, competindo, porque isso, por mais que a gente sofra, eu gosto, a gente fica feliz depois no final, independente de resultado. Concluir, tô feliz. Sempre, até depois, antes do acidente, já pedia muito, assim, só quero concluir a prova bem, né? E aí, quando aconteceu esse acidente, falei, putz, a gente nunca imagina, né? Que a gente larga e talvez a gente não conclua, e não porque você quebrou, teve enjoo, nada, não, porque pode acontecer, porque o nosso esporte é arriscado, né? Passa por uns lugares perigosos. Então, assim, isso me deu também um outro olhar ali. Não vou falar que eu fiquei cautelosa, não, porque na hora da adrenalina você não pensa muito e vai, esquece que já se machucou feio. Mas você começa a pensar diferente, assim. Mesmo. Eu sou cautelosa nos treinos, que eu penso que eu tenho os meus 5 filhos peludos lá para cuidar. Então a gente não abusa muito nos treinos. Mas nas provas eu me sinto mais segura e vou, não penso muito, não. E mesmo que você chegue em casa e não esteja tão feliz, o Luiz está feliz por você. Ele me ajuda a ficar feliz. Ou às vezes me irrita um pouquinho, porque às vezes eu não quero ficar tão feliz, eu quero ficar mais quieta no meu canto. Ele começa a cantar, ele canta o dia inteiro. Ele tem cada assunto que você joga, ele lembra de uma música que tem a ver com aquele assunto. É uma criatividade, uma memória musical absurda. Canta bem, pelo menos? Pior que não. É um desastre. Tanto, nem eu, nem ele, que a nossa gata tem raiva da gente cantando. Ela desce de lá do quarto e vem bater na gente. É muito engraçado. Aliás, agora que eu tô lembrando, tem um vídeo, não sei se no teu Instagram ou no dele, ou nos dois. Vocês dois, assim, num quintal, dançando. Sim. Eu não lembro qual que é a legenda, mas fazendo lá uma coreografia, né? Alguma coisa assim. Tá certo, esse é o Luiz, o feliz. Quais seus próximos objetivos esportivos? Ou qual seria um sonho, assim, uma prova, sonho de consumo, UTMB lá na França? Então, o próximo, agora eu vou pro Atleta DNA, lá na Jaraguá Sky, né? Mas o meu... Eu espero que eu consiga, eu tô aí mexendo até tô te dando um spoiler aí que eu não falei pra todo mundo. Mas agora não, pode falar, pra todo mundo. Não tem quase ninguém ouvindo, vamos lá. Não tem quase ninguém ouvindo. Quando surgiu, até por conta da minha história aí com o Nascido pra Correr, a UTMB esse ano tá lançando a primeira prova lá em Chihuahua, que é o lugar onde teve a corrida dos Tarahumaras no livro. Não sabia, que legal! E aí eu quero conseguir ir pro México lá competir em outubro, começo de outubro. Vamos ver se eu consigo. Tomara! Tô tentando, porque aí vai ser minha menina dos olhos. E lá, se eu correr alguns segundos do lado dos Tarahumaras, eu vou estar realizada já como corredora. Eu falei no final da ida, agora eu posso parar de correr. Ganhei as 3 maiores provas do país, né? Mas se eu correr lá com os Tarahumaras, pra mim é o auge como corredora. E aí a chance é grande de estar o autor do livro lá, porque vai ser o lançamento da prova. Provavelmente vai estar o Scott Jurek, que pra mim é uma referência de ultracorredor vegano. O livro dele também, o Eat and Run, é uma referência pra mim também no começo, quando eu comecei a correr longa distância e aprender um pouco da alimentação para as longas distâncias, eu usei muito o livro dele como referência. Então, esse cara é uma lenda viva, né? Eu sou encantada, assim, pela história dele e pela história dos Tarahumaras, todo aquele lugar mágico que é a serra lá, a serra de cobre, né, que eles chamam, lá no México. E eu tenho loucura, espero que eu consiga ir pra lá, e nessa primeira edição especificamente, que vai ser bem especial, assim. Claro, que legal, não sabia dessa... Tomara que dê certo, vai ser em Chihuahua, né, a largada vai ser de Creed, se não me engano, Creek, que é o nome do vilarejo. E é isso, assim, o meu, por enquanto é meu sonho de consumo. Espero que eu consiga ir esse ano. Se não for esse ano que vem, mas eu ainda vou fazer essa prova, porque quando surgiu, eu falei, putz, é a minha oportunidade, ainda com a chancela da UTMB, né, porque já tinha a Ultra Cavalo Blanco, eles já fazem lá, mas é uma prova menor.
Mas agora com a chancela da UTMB, é mais certeza que vai ser uma prova de qualidade, Claro, organização. é uma franquia, né? Faz parte do circuito mundial, né? Tem toda a questão de pontuação e tal. Então vamos ver, quem sabe eu consigo ir. Tô tentando. Legal. Então dá para dizer, por tudo isso que você contou aqui nessa nossa conversa, que definitivamente você nasceu para correr. Eu acredito que sim. Não tenho, eu tenho até a tatuagem, que é o Born to Run. Ah, olha lá, não tinha visto. Por causa do livro até. Foi a primeira prova que eu ganhei. Eu falei, eu acho que agora eu posso tatuar, porque eu sinto que eu nasci mesmo para correr. Caramba, que transformação, Mariana. Parabéns. O teu Instagram é? Mariana.Scarpelli. Scarpelli com dois Com L's. dois L's e S mudo no começo. E tem o Animal Runners. Animal Runners, que é Animal Runners. Aham. O Instagram da assessoria de corrida, e do Luiz o Feliz, se quiserem dar Luiz risada. o Feliz, Luiz exato. o Feliz, Luiz com Z. Aham. Se quiserem dar umas boas risadas com o que ele apronta lá. E faz uns bons vídeos, viu, dos nossos treinos na montanha lá. Ele é bom nos vídeos. Legal. Então, quem quiser não, mande uma mensagem para você, Pode né? mandar. Para dizer que curtiu, que não curtiu, se Por tem alguma favor. dúvida, se quer saber do veganismo, se quer se consultar. Obrigado, parabéns aí pela que sua agradeço. trajetória. Foi uma conversa muito legal e que privilégio que você se encontrou na Sim. corrida e se descobriu com 30 e poucos anos que Sim. você havia lá atrás nascido para correr. Com certeza. Obrigado, 220. Obrigada. Drinks energéticos que mantêm a energia alta aqui no Endorfina. Então, obrigado a todos e obrigado, Mariana. Saúde. Obrigada. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Dê um alô, vou colocar no post do episódio de hoje as redes sociais que a gente mencionou aqui agora, da Mariana, da Animal Runners, até do Luiz o Feliz. Dê um alô para ela, eu tenho certeza de que ela vai adorar interagir com você. E já passaram por aqui pessoas com histórias muito legais e parecidas, ou pelo menos a mesma modalidade, do trail running aqui do Brasil. Então, se você curte histórias de trail running ou de mulheres e homens que têm nessa modalidade o seu foco de vida, o seu objetivo ou a sua válvula de escape. Cissão Barreto, executivo da Umint, também se transformou através da corrida de montanha. Eu vou lembrar aqui da Ivânia Rambo, que esteve aqui agora pela segunda vez, faz poucos episódios. A Letícia Saltori, já passou por aqui também a Elisa Lamego, que é frugívera ou frutífera, só comia fruta na época, acho que foi 2019, 2018. Ela hoje não corre mais em montanha, pelo menos na época, como a gente comentou aqui, ela estava ainda numa fase de não sabia se ia voltar ou não. A nutricionista vegana, a Alessandra Luglio, que também foi ou é presidente da Sociedade Brasileira de Veganismo, também já esteve por aqui. E a Giovana Martins, foram as pessoas que a gente mencionou aqui nessa nossa conversa, que já passaram por aqui e tem histórias muito legais. Mas você ouve ou assiste esse e todos os episódios do Endorfina, se você estiver no YouTube, aqui mesmo no YouTube, ou no seu agregador de podcasts de preferência. Não se esqueça de seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts, seguir o Endorfina no YouTube, se é lá que você gosta de conferir os episódios, e no Instagram sempre, onde você vai ver fotos e vídeos muito legais de todos os convidados que passam pelo Endorfina e já passaram pelo Endorfina. Então, muito obrigado e até a próxima semana com mais um convidado, mais uma convidada com uma história bacana e inspiradora como foi essa aqui hoje, da minha convidada Mariana Scarpelli. É isso, muito obrigado e até lá. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.